50 milhões, sair do país daqui a uma semana e ficar longe da minha filha para sempre. A Dona Maria sentou-se em frente ao Mateus, com o rosto bem cuidado marcado por um desprezo indisfarçável. Antigamente, Mateus terá retorquido, não estou com ela pelo dinheiro. Mas agora, ele simplesmente assentiu calmamente, ok. A Dona Maria ficou visivelmente atordoada, depois ironizou, você é bastante autoconsciente. Ela enfatizou a palavra autoconsciente, como se quisesse enfatizar a enorme diferença de estatuto entre ele e Sofia. Mateus baixou os olhos, não disse nada, pegou no cheque e virou-se para sair. Já estava escuro quando regressou à aldeia. Este lugar era tão vasto, que parecia incrivelmente frio. A única coisa familiar era a foto na mesa de centro, nela, Sofia apoiava-se no seu ombro, olhando com uma ternura capaz de derreter a neve do inverno. Afagou a foto delicadamente, lembrando-se de repente daquela noite chuvosa, 3 anos antes. Nesse ano, encontrou Sofia à entrada de um beco, coberta de sangue, com o olhar vazio. Quem é você? Perguntou. Eu, não me lembro. Ela abanou a cabeça inexpressivamente, enquanto gotas de chuva misturadas com sangue lhe pingavam dos cabelos. E assim, trouxe aquela mulher com amnésia para casa. O apartamento degradado de 30 metros quadrados estava apinhado com os dois. As paredes estavam a descascar, os canos tinham fugas e, no inverno, eram necessários 3 cobertores para se manter quente. Mas foi nesse lugar empobrecido que o amor mais puro floresceu. Dependiam um do outro para sobreviver e, a partir daí, foram o único amor um do outro. Ela agachava-se no andar de baixo durante 3 horas enquanto ele fazia horas extra, só para esperar que ele voltasse para casa. Ficava acordada à noite toda a esfregar-lhe a barriga quando ele começava a suar frio por causa de uma dor de barriga. Ela trabalhava 5 empregos por dia, escondendo dele, só para comprar um cinto caro que ele vira 3 vezes, mas se recusava a comprar. A única coisa que era demais para ele era o constante envolvimento dela com afeto. Quando ele curou e implorou por misericórdia, ela mordeu-lhe o lóbulo da orelha e riu-se. Querido, eu amo-te muito, é por isso que faço isto. No ano em que mais se apaixonaram, chegou a arrastá-lo para um estúdio de tatuagens e tatuou o seu nome na clavícula. O tatuador perguntou-lhe se tinha medo da dor, mas ela sorriu, é melhor doer, assim não me vou esquecer de quem mais amo. Pensou que viveriam felizes assim para sempre. Até que ela recuperou a memória. Percebeu então que não era uma rapariga pobre a viver nas ruas, mas sim a herdeira da cidade da família Silva, filha de uma família rica com um poder financeiro considerável. Tinha sido simplesmente incriminada pelo seu inimigo jurado, o que a levou à amnésia num acidente de viação e à falta de habitação. Depois de recuperar a sua identidade, Sofia e Mateus mudaram-se para uma casa de 2.000 metros quadrados. Só a casa de banho era 10 vezes maior do que a sua antiga casa. Mas ela também parecia uma pessoa mudada. Usava vestidos de alta costura cujas marcas nem conseguia reconhecer, joias que valiam uma fortuna, e passava a noite toda a discutir parcerias que valiam centenas de milhões. Mentiu a si mesmo, ela estava demasiado ocupada. Até aquele dia, as manchetes do entretenimento estavam inundadas de rumores sobre ela e o jovem mestre Lucas. Na foto, ele, de fato de alta costura, abria-lhe a porta do carro, com os sorrisos a penetrarem-lhe os olhos. Os comentários estavam repletos de palavras como um par perfeito e um par perfeito. Nesse momento, sentou-se sozinho perto da janela, contemplando a lua durante toda a noite, e finalmente compreendeu uma verdade. A Sofia que enfrentaria o vento e a neve para lhe trazer comida, a Sofia que distribuiria panfletos, entregaria comida para levar e lhe compraria cintos, a Sofia que tatuaria o seu nome na clavícula, morrera no dia em que recuperou a memória. O atual herdeiro da família Silva era mais do que o mundo à parte dele, ela estava nas nuvens, ele estava atuado na lama. Assim como a lua nunca alcança o pó, alguém como ela está destinada a ser emparelhada com alguém igualmente deslumbrante. Então, por que razão se humilharia ele? Podia muito bem deixar ir. Deixá-la ir, e deixar-se ir. Nessa noite, a aldeia ainda estava vazia, Sofia ainda não tinha regressado. O Mateus não a esperou até de madrugada, como de costume, mas deitou-se cedo. Ao amanhecer, dirigiu-se ao centro de pedido de visto. Utilizou o serviço expresso, e o seu visto e passaporte seriam emitidos dentro de uma semana. Era já meio-dia quando saiu do centro de solicitação de vistos, e Mateus encontrou um restaurante aleatório. Assim que abriu a porta, os seus passos pararam um pouco. Junto à janela, Sofia limpava delicadamente o canto da boca de Lucas com um lenço de papel. A ternura dos seus olhos era capaz de derreter os dias mais frios de inverno, exatamente como quando sorrira e o beijara no apartamento alugado. Mateus ficou ali parado, sentindo uma mão invisível apertar-lhe o coração. Virou-se para sair, mas acidentalmente derrubou as plantas perto da porta. Sofia levantou os olhos ao ouvir o barulho e, ao ver Mateus, o calor nos seus olhos desapareceu subitamente. Ela aproximou-se dele lentamente, com os lábios vermelhos entreabertos e a voz fria, estás a seguir-me. Antes que ele pudesse falar, ela repetiu, já não expliquei aquelas fotos de mexericos online. Estamos apenas a discutir uma parceria comercial. Durante quanto tempo vai fazer tanto alarido? Mateus abriu a boca, querendo explicar, mas a garganta parecia estar presa com algodão. As palavras da Dona Maria de ontem ainda lhe ecoavam nos ouvidos,
a parceria da Sofia e do Lucas era um acordo de longa data, e ela gosta muito do Lucas. Cooperação. Seria um casamento. Sofia, não seja tão dura. Lucas seguiu, sorrindo e acalmando as coisas. Encontrar-se é o destino. Venham sentar-se juntos. Sem esperar que Mateus recusasse, Lucas puxou-o para a mesa. Mateus estava preso à cadeira como uma marioneta, fitando o rosto gélido de Sofia. O que gostaria, Sr. Mateus? Lucas empurrou o menu à sua frente. Este local serve autêntica cozinha francesa. Mateus olhou para o francês completamente incompreensível no menu, uma sensação de embaraço a crescer dentro dele. Não tenho fome, empurrou o menu de volta. Então tome uma sopa. Lucas serviu uma tigela de caldo de marisco e colocou-a à sua frente. Está bastante fresco. Mateus olhou fixamente para o camarão que flutuava no caldo, com o estômago embrulhado. Era severamente alérgico a frutos do mar. Quando estava prestes a recusar, o telefone de Sofia tocou. Levantou-se para atender, com as costas direitas como um bambu. Ele tinha visto aquela roupa numa revista, teria comprado todo o bairro onde morava. Experimenta, Lucas baixou a voz de repente. Afinal, com o seu estatuto, não costuma comer pratos tão caros. Mateus ergueu o olhar bruscamente, deparando-se com os seus olhos sorridentes. Não acha mesmo que só porque teve uma relação com a Sofia, vai casar com uma mulher rica, pois não? Bateu na borda do copo com a ponta dos dedos. Se ela não tivesse perdido a memória, um rapaz pobre como você nem sequer seria capaz de lhe engraxar os sapatos. Mateus apertou o guardanapo, amarrotando o tecido na palma da mão. Era pobre, mas não suportava ter a sua dignidade espezinhada daquela maneira. Senhor Lucas, nem sequer nos conhecemos, e o senhor? Ai! Estava a meio da frase quando Lucas gritou de repente de surpresa e derrubou a tigela de sopa de marisco. O líquido escaldante espirrou para as costas da mão dele e para as de Mateus. Sofia virou-se ao ouvir o som, os seus dedos finos agarraram imediatamente a mão de Lucas. O que se passou? Nada. Lucas franziu o sobrolho de dor. A culpa é toda minha. Fui apanhada a jantar sozinha com o senhor. Como o seu namorado, o Sr. Mateus, está compreensivelmente zangado. Sofia olhou imediatamente para Mateus, com uma expressão fria entre as sobrancelhas. Mateus, já expliquei isso inúmeras vezes. Por que é que o senhor insiste em fazer isso? Eu não expliquei. Ele próprio o fez. Basta, ela interrompeu. Vi com os meus próprios olhos. Como pode ser mentira? Quando é que o senhor se tornou tão irracional? Nisto, Sofia apoiou Lucas e foi-se embora sem olhar para trás. Lucas virou-se lentamente e dirigiu a Mateus um sorriso triunfante. Mateus ficou ali parado, a tremer e estendendo a mão avermelhada. As bolhas já estavam inchadas e a dor parecia 1000 agulhas a espetá-lo. Mas os olhos de Sofia estavam apenas focados na pequena mancha vermelha na pele de Lucas. Ela saiu tão apressadamente, tão decididamente, sem sequer olhar para ele. Mas era evidente que a sua Sofia se preocupava mais com ele. Há 3 anos, quando se queimou a cozinhar, os seus olhos estavam vermelhos de ansiedade. Correu para a farmácia durante a noite para comprar medicamentos e, ao regressar, aplicou-lhe um medicamento, dizendo, amigo, dói-lhe. Naquela altura, tudo o que ela conseguia ver era ele. Mas agora, Sofia já não o conseguia ver. O Mateus voltou para casa sozinho. Após regressar, desenterrou o armário dos medicamentos na sala de estar e desinfetou-se, aplicou o medicamento e fez um curativo. A ferida ardia com um ardor fino, como se inúmeras formigas a roessem. Ao virar-se para subir as escadas, avistou o piano de cauda no canto da sala. Foi Sofia quem o comprou depois de recuperar a memória, dizendo que o queria ensinar a tocar. Mas, passado tanto tempo, a capa do piano acumulara uma espessa camada de pó, tal como a sua relação, há muito coberta de pó. Tinha os olhos vermelhos e correu para o quarto para arrumar a mala. Roupa, cartão de identidade, cartões de banco. Empacotou-os um a um, movendo-se lentamente, como se estivesse a despedir do seu eu passado. A meio do caminho, a porta abriu-se de repente. A Sofia estava parada à porta. Viu a mala dele desdobrada e franziu o sobrolho. O que está a fazer? A embalar, respondeu Mateus calmamente, com a cabeça baixa enquanto dobrava a roupa. Sofia aproximou-se com a testa franzida, um leve aroma a perfume a pairar sobre ela, o mesmo que Lucas usara hoje. Ela agarrou-lhe o pulso com tanta força que ele estremeceu de dor. Só porque jantei com o Lucas hoje, vais fugir. Magoaste alguém, e o Lucas nem se deu ao trabalho de te atender, e agora está a fazer birra. Mateus olhou para ela, a irritação clara nos olhos da mulher. A família do Lucas e eu somos amigos da família. Ele acabou de chegar a casa e os pais pediram-me para tomar conta dele. Não podes ser mais compreensiva. Ser compreensiva. A palavra atingiu-o como uma faca no coração. Mateus apertou as roupas nas mãos, o tecido a amarrotar-lhe nas palmas. Ele já tinha sido sensato o suficiente para se ir embora, então como poderia ser mais sensato? Fala.
Sofia levantou subitamente a voz. Mateus virou-se silenciosamente e continuou a arrumar as coisas. O seu silêncio enfureceu completamente Sofia. Ok, vamos ver até quando consegue manter a confusão. Com isto, ela bateu com a porta, um baque que o abalou profundamente. Na manhã seguinte, quando Mateus desceu, encontrou Lucas sentado na sala, a conversar e a rir com Sofia. Vestia uma camisa branca, o seu traje era requintado e moderno, com um ar gentil e elegante. Ao ver o Mateus a descer, levantou-se de imediato, sorrindo inocentemente. Senhor Mateus, está acordado. Os pais da Sofia insistiram para que a acompanhasse hoje ao leilão. Não penso muito. Mateus olhou para Sofia, que ajeitava os botões de punho, sem sequer olhar para ele. Não pensei muito nisso, disse ele suavemente. Os seus negócios não têm nada a ver comigo. Sofia fez uma pausa, franzindo ainda mais o sobrolho. Ela estava prestes a falar quando Lucas disse: que tal o Sr. Mateus vir também? O senhor não tem mesmo nada para fazer. Antes que Mateus pudesse recusar, Lucas abraçou com força. Foi imediatamente puxado para dentro do carro. O leilão estava iluminado por luzes e uma multidão de celebridades reuniu-se. Sofia sentou-se na primeira fila, os seus dedos finos segurando casualmente um cartaz enquanto pegava numa joia e um relógio após o outro, e depois entregava-os casualmente a Lucas, que estava ao seu lado. Lucas sorriu suavemente, inclinando-se ocasionalmente para lhe sussurrar ao ouvido, com gestos deslumbrantemente íntimos. Sofia, também queres comprar alguns para o Sr. Mateus? Sugeriu, fingindo estar pensativo. Sofia respondeu indiferente: não, ele não está habituado a essas coisas. Os lábios de Lucas curvaram-se ligeiramente ao ouvir isto, e de um ângulo que Sofia não conseguia ver, dirigiu-lhe um sorriso triunfante. Mateus baixou os olhos, as pontas dos dedos acariciando suavemente o folheto do leilão na mão, um arrepio no coração. É porque não está habituado a eles ou porque não os merece? Aos olhos dela, ele seria provavelmente sempre o miúdo pobre da favela. Mesmo agora, ao lado dela, era fundamentalmente indigno destes luxos. Mas não importava. Afinal, em breve, não haveria mais nada entre eles. Mateus sentou-se em silêncio a um canto, observando Sofia a gastar dinheiro generosamente com Lucas, observando a sua intimidade, como se fosse apenas um espectador insignificante. Até que foi apresentado o último item, um pendente de jade. A sua respiração ficou subitamente presa e os seus dedos fecharam-se inconscientemente. Era o legado da avó. Há 3 anos, Sofia, ao tentar comprar-lhe um presente de aniversário, foi limpar janelas de um prédio alto e caiu de um prédio, quase perdendo a vida. Para angariar dinheiro para a cirurgia, não teve outra alternativa senão vender o único pendente de jade que a avó lhe deixara. Quando conseguiu juntar dinheiro suficiente para o resgatar, já tinha sido comprado. Procurou em todos os antiquários da cidade, mas nunca mais o viu. E agora, inesperadamente, apareceu diante dos seus olhos. O coração de Mateus disparou e aumentou o lance quase instintivamente. 1 milhão. Lucas olhou surpreendido, depois riu-se e também aumentou o lance. 3 milhões. 4 milhões. 5 milhões. Após várias rondas de lances, Sofia franziu o sobrolho, os olhos alternando entre Mateus e Lucas. Finalmente, ela levantou ligeiramente a mão e acendeu a lanterna celeste. Foi o lance mais alto do leilão. O leiloeiro martelou: parabéns, Sra. Sofia. No meio da agitação da plateia, virou-se para Lucas e disse: já que gostaste, eu dou. A placa de Mateus caiu no chão com um claque. Olhou fixamente para os funcionários, sem compreender, enquanto estes entregavam respeitosamente o pendente de jade a Lucas. Com um sorriso no rosto, estendeu a mão para o agarrar. Assim que os seus dedos tocaram na borda da caixa, ouviu de repente um uau. Estalo. O pendente de jade escorregou da caixa, batendo no chão de mármore e partindo-se em 2. Nesse instante, a respiração de Mateus quase parou, e apenas o som agudo de estalido lhe encheu os ouvidos. A sua mente ficou em branco. Quase instintivamente, correu, empurrou Lucas para o lado e, trêmulo, recolheu os pedaços partidos do chão. O rosto de Sofia ficou subitamente frio. Ela acalmou Lucas, que cambaleava. Quando voltou a olhar para Mateus, com a voz severa, disse: Mateus, o que estás a fazer? Mateus olhou para cima, com os olhos vermelhos e a voz trêmula. O que estou a fazer? Esta é a herança da minha avó. Não disse que a compraria de volta se a voltasse a ver. Mas já nem se lembra dela, lembra-se. Sofia ficou atordoada por um momento, como se estivesse a lembrar de algo, mas depois o seu olhar tornou-se novamente frio. Como é que ainda me consigo lembrar de algo tão antigo, disse ela friamente, com um toque de raiva. Além disso, o Lucas não teve essa intenção. Como é que podias simplesmente empurrar alguém? Os olhos de Lucas encheram-se de lágrimas. Desculpe. A culpa é toda minha. Sofia franziu ligeiramente o sobrolho, levantou a mão para lhe limpar as lágrimas e disse suavemente: não tem nada a ver contigo. Então, ela olhou friamente para Mateus, com o tom firme: vou mandar alguém arranjar este pendente de jade. Não faças mais alarido.
Nisto, ela passou o braço à volta dos ombros de Lucas e, carregando os 2 pedaços de jade, saiu sem olhar para trás. Mateus ficou ali parado, a vê-los recuar. O seu coração parecia ter sido arrancado, a dor quase o sufocava. Quando o leilão terminou, já chovia lá fora. Mateus ficou parado à entrada, a observar o Maybach preto de Sofia a levar Lucas. O local era remoto, e esperou por um táxi durante 30 minutos sem sucesso, pelo que não teve outra alternativa senão voltar a pé à chuva. Quando chegou a casa, os seus pés estavam dormentes de dores. Quando tirou os sapatos, as bolhas rebentaram e ficaram coladas às meias, fazendo-o ofegar de dor. Desabou no sofá, olhando fixamente para o teto. De repente, lembrou-se daquela noite chuvosa, há alguns anos, quando Sofia o levou a passear de bicicleta de 3 km até ao hospital. Nessa altura, ela era tão pobre que nem sequer podia pagar um táxi, mas recusou-se obstinadamente a deixá-lo sair ou a pé. Matt, espera mais um pouco, já estamos a chegar. As costas dela estavam tão quentes, e o som das gotas de chuva a baterem-lhe era doce para ele. E agora? Ela conduzia um carro de luxo que valia dezenas de milhões, mas não esperava nem 5 minutos por ele. Aplicou o medicamento, enterrou-se no cobertor e adormeceu. Não ousou pensar nos acontecimentos recentes. No momento em que o fez, o amargo ressentimento e a dor invadiram-no. Ninguém sabia que ele nunca quisera Sofia, a herdeira do Círculo de Pequim. Só queria a Sofia que partilhava o seu apartamento alugado e decadente, que se ria baixinho e o tratava por Matt. Mas ela estava morta, para nunca mais voltar. Fechou os olhos, deixando as lágrimas fluírem livremente. No dia seguinte, ao meio-dia, foi acordado pelo som da porta a abrir. Sofia estava ao lado da cama, o seu vestido impecável e requintado. Há um jantar de família esta noite. Venha comigo. Não querendo que ela notasse nada de anormal antes de sair e potencialmente causasse mais problemas, Mateus ficou em silêncio por um momento antes de finalmente assentir. Depois, apoiando o tornozelo dorido, levantou-se e dirigiu-se ao armário para escolher algumas roupas. Meia hora depois, chegaram ao seu destino. As luzes estavam acesas na aldeia da família Silva. Enquanto Mateus seguia Sofia para dentro de casa, a primeira coisa que viu foi Lucas, sentado no sofá. Vestia um elegante fato Chanel e conversava intimamente com a Dona Maria. O pai de Sofia sorriu e acenou com a cabeça ao lado deles, uma cena de pura alegria. A Sofia está aqui. Dona Maria cumprimentou-a calorosamente, mas ignorou por completo Mateus e pegou no braço da filha. O Lucas está à tua espera há muito tempo. Sofia assustou-se por momentos e, inconscientemente, olhou para Mateus. Ela esperava ver uma expressão de ressentimento, ou pelo menos de tristeza contida, mas Mateus limitou-se a ficar quieto, calmo, como se nada disso tivesse a ver com ele. O Sr. Mateus também está aqui. Lucas fingiu surpresa e sorriu amavelmente. Por favor, sente-se e sinta-se à vontade. A Dona Maria olhou para o Mateus e disse-lhe friamente, já que está aqui, porte-se bem, não envergonhe a nossa família. Mateus permaneceu em silêncio. À mesa de jantar, a Dona Maria e o Lucas conversavam sobre mexericos sociais, enquanto o pai da Sofia e da Sofia discutiam projetos da empresa. Ninguém falava com o Mateus. Parecia invisível, comendo em silêncio, com os ouvidos cheios do sarcasmo mordaz da Dona Maria. A compatibilidade é muito importante. Algumas pessoas simplesmente não se conhecem. O Lucas e a Sofia cresceram juntos, conhecem-se bem e são um par perfeito. Mateus já ouvira estas palavras muitas vezes. No início, Sofia interrompia com uma cara fria, depois apenas franzia o sobrolho e dizia, mãe, para de falar. Agora. Já nem franzia a testa. Mateus baixou a cabeça para beber um gole da sopa, o líquido escaldante a escorrer-lhe pela garganta, mas não conseguia aquecer o coração frio. Depois do jantar, a Sofia levou-os para casa. Lucas, naturalmente, sentou-se no lugar do pendura, enquanto Mateus se sentou sozinho no banco de trás. As músicas preferidas de Lucas tocavam no carro, e ele e Sofia riram-se e conversaram sobre o jantar que tinham acabado de jantar. Mateus olhou pela janela para as luzes ténues de neon, lembrando-se de repente daquele inverno em que levara Sofia para casa numa scooter elétrica em segunda mão. Ela passou o braço à volta da cintura dele e enfiou as mãos geladas no bolso do casaco dele. Amigo, quando for rico, compre-te um carro porreiro e nunca mais te vou deixar passar frio. Ela estava realmente rica agora, mas ele não estava no lugar do passageiro. As luzes ofuscantes de um automóvel iluminaram-no subitamente e, antes que pudesse reagir, viu um caminhão a vir na sua direção, aparentemente descontrolado. Bang! No meio do estrondo de uma pancada, Mateus viu Sofia saltar para o lugar do pendura sem hesitar, protegendo Lucas com o corpo. Foi violentamente atirado para o banco da frente por inércia, com a testa a colidir com o para-brisas e a visão instantaneamente turva pelo sangue. Nos últimos segundos antes de perder os sentidos, ouviu claramente o som do seu coração a partir-se. Acontece que, mesmo nesta situação de vida ou de morte, ela já não o escolheu. Quando acordou novamente, Mateus viu-se deitado numa cama de hospital. A ferida na testa tinha sido enfaixada e a dor no tornozelo, agravada pela antiga, paralisou-o. Levantou-se e a porta da enfermaria abriu-se, revelando a Dona Maria de saltos altos.
Mateus, não te disse para saíres do país. Ela olhou com desprezo. Por que é que ainda não foste embora? Ainda sonhas casar com alguém da família Silva? Mateus encarou-a calmamente. Não, a papelada ainda não está pronta. Não se preocupe, vou-me embora assim que o meu visto chegar. Ele fez uma pausa. Se eu for longe demais, ela nunca me vai encontrar. A Dona Maria zombou. Espero que esteja a falar a sério. Assim que terminou de falar, a porta da enfermaria voltou a abrir-se. Sofia ficou parada à porta, com o rosto sombrio. Vai-se embora. Quem quer ir embora? Mateus baixou as pestanas e mentiu. A minha tia veio visitar-me e eu disse-lhe que estava bem, para que pudesse ir primeiro. Vendo isto, a Dona Maria rapidamente fingiu preocupação e saiu, desculpando-se. Eram os únicos dois que restavam na enfermaria. Antes. Sofia caminhou até à cabeceira da cama, com a voz um pouco dura. O acidente foi tão repentino que não reagi. Mateus cantarolou baixinho, eu sei, está tudo bem. A Sofia fez uma pausa. Não está zangado? Não. Sofia olhou fixamente nos olhos, tentando encontrar qualquer vestígio de mágoa ou raiva, mas o seu olhar estava tão calmo como uma poça de água parada. De repente, sentiu-se um pouco irritada e estendeu a mão para lhe tocar no rosto. Não fique zangado, eu. Eu realmente não estou zangado. Mateus inclinou a cabeça para longe do toque dela, do seu tom suave, mas firme. Preciso de descansar. O Sr. Lucas também está ferido. Devias ficar com ele. Com isto, fechou os olhos e virou-se. Sentiu como se Sofia o observasse ao lado da cama durante muito tempo antes de finalmente fechar a porta e ir embora. Nos dias seguintes, a Sofia veio todos os dias. Sentou-se ao lado da cama, trabalhando empapelada, perguntando-lhe ocasionalmente, está com dores? Ele abanava sempre a cabeça. Mas, de cada vez que adormecia e acordava, não havia ninguém ao lado da cama, apenas as enfermeiras a sussurrar. A namorada do Sr. Lucas, da ala VIP ao lado, é tão simpática que passou a noite com ele. Ouvi dizer que é a herdeira do grupo Silva, bonita e leal. Mateus fechou os olhos, fingindo não ouvir. No dia em que teve alta, Sofia foi buscá-lo pessoalmente. Arrastando o tornozelo ainda curado, Mateus caminhou lentamente até ao carro, mas gelou ao abrir a porta. Lucas, sentado no lugar do pendura, sorriu-lhe gentilmente. Sr. Mateus, importa-se que lhe dê boleia? Estou com um pouco de enjoo, por isso terei de me sentar no banco da frente. Sofia franziu o sobrolho, como se fosse explicar alguma coisa, mas Mateus falou primeiro, está bem. Deslizou calmamente para o banco de trás, observando as duas figuras à sua frente como um estranho. Sofia olhou pelo retrovisor, querendo dizer alguma coisa, mas, no final, não disse nada. O carro parou em frente a uma luxuosa aldeia, e Mateus percebeu que Sofia não o levara para casa, mas sim para a celebração das bodas de ouro de uma figura muito respeitada na comunidade. Não é a menina Sofia? Por que é que traz dois acompanhantes? Aquele tipo de branco é o Mateus, não é? Ouvi dizer que vem da favela, e a família dele é bastante comum. O Sr. Lucas e a menina Sofia são um casal perfeito, um casal perfeito. Os convidados conversavam descaradamente, mas Mateus ficou quieto a um canto, fingindo não ouvir. Sofia acompanhou Lucas durante todo o evento, trazendo-lhe bebidas e vestindo o casaco, com os olhos tão bondosos que pareciam lacrimejar. Sr. Mateus, deixe-me levá-lo a conhecer uns amigos. Lucas aproximou-se de repente, passando o braço à volta do ombro de Mateus. Antes que Mateus pudesse recusar, foi puxado para a frente de um grupo de galãs. Este é o Mateus, o namorado da Sofia. O Lucas apresentou-se com um sorriso, mas de repente passou para um alemão fluente, conversando com os outros alunos. Alguns deles ficaram atordoados por um momento, mas depressa compreenderam e juntaram-se à conversa, caindo ocasionalmente em risos animados. Mateus ficou ali, como uma ilha isolada, isolado para lá dos muros da linguagem. Sr. Mateus, perguntou Lucas de repente em chinês. O que acha? O quê? Oh, desculpe, esqueci-me que não fala alemão. Lucas desculpou-se, virando-se para explicar aos outros, o Sr. Mateus não aprendeu nenhuma língua estrangeira, por favor, não se importem. Algumas gargalhadas suaves ecoaram à sua volta, com pequenas agulhas de prata a trespassar a pele de Mateus. Está bem, vai aprender aos poucos. Lucas afagou a mão de Mateus, o seu tom tão gentil como se estivesse a confortar uma criança com deficiência mental. Mateus baixou os olhos, cravando as unhas na palma da mão. Por entre os olhares trocistas e compassivos da multidão, sentiu-se como um palhaço a ser despido e exibido diante do público. Cada respiração era como engolir um punhado de pedaços de vidro. Nesse momento, o apresentador anunciou um pequeno jogo. Os casais subiriam ao palco para tocar piano juntos, e o melhor artista receberia um precioso relógio como prémio. Eu queria este relógio há tanto tempo. Os olhos de Lucas brilharam e puxou a manga de Sofia. Sofia, o meu aniversário está a chegar. Tu e o Sr. Mateus podem ajudar-me a ganhar. Os dandies à sua volta caíram na gargalhada.
Lucas, não me estás a envergonhar? O Sr. Mateus nem sequer fala alemão, então como é que consegue tocar algo tão sofisticado como piano? Por que é que você e a menina Sofia não se apresentam juntos? Sugeriu alguém. O Lucas olhou para a Sofia. Tudo bem. A Sofia assentiu calmamente. Sim. Lucas olhou para Mateus com um olhar presunçoso. Então, vou pedir a Sofia emprestada por uns tempos. Os dois subiram ao palco e, no momento em que o piano começou, toda a plateia ficou em silêncio. As pontas dos dedos de Lucas dançavam sobre as teclas, e a coordenação de Sofia era perfeita, como se estivessem em sintonia. Os convidados ficaram maravilhados, e Mateus, na plateia, estava rodeado pelos amigos de Lucas. Mateus, estás a ver? Esta é a combinação perfeita. Como é que tu, um saloio que não diz uma palavra de alemão e não sabe tocar piano, podes ser digno do herdeiro da família Silva? Se tivesse juízo, sai daqui. Ouvi dizer que vivias na favela da zona oeste da cidade. Como é que alguém pode viver num sítio tão miserável? Não é à toa que cheiras tão mal. Um pobre rapaz, sonhando alcançar a fama. Não se humilhe. A gargalhada estridente trespassou-lhe os tímpanos como cacos de vidro. Mateus cerrou os punhos e virou-se para sair, mas alguém o fez tropeçar deliberadamente. Caiu pesadamente no chão, e uma dor aguda percorreu-lhe o corpo instantaneamente. Antes que pudesse recuperar, um sapato de cor pisou-lhe o pulso. Oh, desculpe. A rapariga elegante que o pisava fingiu surpresa, o calcanhar roçando-lhe maliciosamente nos dedos. Eu não te vi. Houve um clique nítido. A visão de Mateus tornou-se vazia de dor, e ele olhou instintivamente para Sofia ao piano. Abriu a boca, mas não saiu qualquer som, pelo que só conseguiu olhar em vão pedindo ajuda. Sofia olhou na sua direção. Apenas um único olhar. Depois, como se tivesse visto um estranho, desviou o olhar, concentrando-se em virar as páginas da música de Lucas. Mateus mordeu o lábio com força para conter um soluço. Lembrou-se de há 3 anos, quando magoou o pulso acidentalmente enquanto trabalhava no supermercado. A Sofia, tão ansiosa, faltou ao trabalho e correu, arrastando-o até à clínica para lhe fazer um raio-x. A médica disse, é um problema pequeno, não é preciso tratar, mas ficou teimosamente com ele a noite toda, temendo que lhe pudesse acontecer alguma coisa. E agora, a mão dele tinha sido esmagada por alguém, e ela nem sequer lhe lançou um olhar. Sofia e Lucas sorriram um para o outro, como um príncipe e uma princesa num conto de fadas. Ah! O salto afiado esmagou-se novamente, e Mateus pôde ouvir claramente o som agudo dos ossos do pulso a estalar. A dor percorreu cada nervo como uma maré, e a sua visão começou a distorcer-se e a embaciar-se. No último momento antes de cair na escuridão, ouviu a música do piano terminar e aplausos estrondosos. Quando Mateus acordou, a enfermaria estava tomada pelo cheiro desinfetante. O médico explicava o seu estado a Sofia, diretora Sofia, os ossos do pulso do Sr. Mateus estão diminuídos. Mesmo que se curem, o dano será permanente. Ele nunca mais conseguirá levantar nada pesado. Os seus dedos estão ligados ao coração. Ele sentirá dores constantes durante o próximo mês. Alguém precisa de ser destacado para cuidar bem dele. O rosto de Mateus empalideceu subitamente. Ele levantou instintivamente o pulso, tentando alcançar o copo de água na mesa de cabeceira, mas a dor aguda no pulso fez-o derrubá-lo. Estalo. O som de vidro a partir fez com que tanto o médico como Sofia virassem a cabeça. A médica suspirou e saiu. Sofia correu para a cabeceira e serviu-lhe outro copo de água. Depois de lhe o entregar, franziu ligeiramente o sobrolho e hesitou por um momento antes de finalmente falar. Desculpe, estava a tocar piano e não o vi cair. Ainda dói. Mateus olhou para o rosto dela, e a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi o seu olhar carinhoso para Lucas ao piano. Ela ou não viu, ou simplesmente não se importou. Fechou os olhos lentamente, tentando suprimir a dor no coração. Disse palavra por palavra, vou chamar a polícia. A Sofia ficou atordoada. O quê? Não ouviu o que o médico disse. Mateus levantou a mão engessada. A sua voz tremia, mas ele teimosamente conteve as lágrimas. A minha mão está partida. Estas pessoas não deveriam pagar o preço. A expressão de Sofia complicou-se. É que não consegue levantar objetos pesados. Já não é como antes. Já não precisa de fazer estes trabalhos pesados. Ela fez uma pausa. São todos amigos do Lucas. Se insistires nisso, vai ser embaraçoso para o Lucas. Precisas mesmo de tornar as coisas tão estranhas. Mateus mordeu o lábio com força até sentir o sabor a sangue. Então, só para não envergonhar o Lucas, e engolir toda aquela dor. Vou chamar a polícia. Sofia ficou em silêncio por um momento e, de repente, pegou no seu livro de cheques. Já que insiste em continuar com isto, eu indenizo-os. O farfalhar da caneta sobre o cheque era especialmente claro no quarto do hospital, cada som como um tormento para o coração de Mateus. Quando ela anotou o primeiro número, ele mordeu-lhe o lábio com força, sentindo o sabor a sangue invadir-lhe a boca. Como ele não aceitou, ela assumiu que era pouco,
pelo que rasgou o papel e anotou o número seguinte. 1, 2, 3 vezes. O valor do cheque não parava de subir. Quando o cheque de 100 milhões lhe foi entregue, lembrou-se de repente daquela noite chuvosa, há 3 anos. Nessa altura, viviam num apartamento alugado de 10 metros quadrados. Ele fazia horas extra até às 3 da manhã, e ela esperou corajosamente que ele regressasse a casa. Mesmo que ele estivesse encharcado, ela sorria e corria para os seus braços, dizendo, amigo, vou certamente ganhar 100 milhões para que nunca mais tenhas de sofrer. A promessa tinha sido cumprida, mas desta forma. Ela podia facilmente anotar 100 milhões, mas era tudo para o fazer livrar-se daqueles que o tinham espezinhado. 100 milhões, é suficiente. Ela entregou novamente o cheque. Pegou no cheque leve com as mãos trêmulas e riu de repente. Enquanto ria, as lágrimas caíam, salpicando o cheque, borrando a tinta. Basta. A sua voz estava rouca, atipicamente sua. Sofia, finalmente cumpriste a tua promessa. Ficou atordoada por um momento, com a testa ligeiramente franzida, como se não percebesse o que ele dizia. Como poderia ela compreender? A Sofia que o abraçara com força no apartamento alugado, prometendo ganhar 100 milhões para que pudesse viver uma vida boa, já tinha morrido há muito tempo. Tinha morrido completamente, sem deixar vestígios. Depois desse dia, Sofia nunca mais voltou ao hospital. Mas todas as manhãs, às 10 horas, a sua assistente abria a porta, transportando uma caixa de suplementos lindamente embalada. Hoje era uma caixa de ninho de pássaros, ontem era Cordyceps e anteontem era colagênio importado. A diretora Sofia pediu-me para lhe dizer que tem estado muito ocupada com o trabalho ultimamente. A assistente estava ao lado da cama, o seu tom respeitoso, mas distante. Vamos melhorar. Mateus assentiu, pousando os olhos na pilha de suplementos fechados no criado mudo. O logótipo dourado na embalagem brilhava ao sol, tão deslumbrante como a vida de Sofia agora. Depois de a assistente sair, abriu o telemóvel e viu a atualização do WeChat Moments de Lucas. Na foto, Sofia estava encostada ao seu ombro, com o mar e o céu azuis das ilhas C como pano de fundo. A legenda dizia, obrigado, fulano, por tirares um tempinho da tua agenda preenchida para estares comigo. Olhou para a foto durante muito, longo tempo, até os olhos arderem. Acontece que, quando ela estava muito ocupada, queria dizer que estava a acompanhar o Lucas nas férias nas Ilhas C. Quando ele estava prestes a desligar o telemóvel, apareceu de repente uma mensagem de texto. Caro Sr. Mateus, o seu pedido de visto foi aprovado. O seu passaporte será emitido amanhã. Por favor, traga o seu documento de identidade original para o levantar durante o horário de expediente. O Mateus leu 3 vezes e de repente desatou a rir. Enquanto ria, as lágrimas começaram a cair, atingindo o ecrã e desfocando as palavras, aprovado. Finalmente, tudo acabou. Já não tinha de contar os segundos para ela voltar para casa, já não tinha de engolir um jantar frio sozinho a altas horas da noite, já não tinha de suportar os olhares desdenhosos da Dona Maria. O mais importante, podia finalmente livrar-se do eu doloroso que se agarrara às memórias enquanto se retraía. No dia seguinte, ao meio-dia, Mateus concluiu os trâmites de alta e dirigiu-se imediatamente ao posto de vistos para levantar o passaporte e o bilhete de avião. Quando regressou à aldeia, viu Sofia e Lucas a conversar na sala, enquanto os seguranças carregavam as malas para o quarto de hóspedes. Ao vê-lo regressar, ambos o olharam. Sofia semicerrou os olhos e explicou, os pais do Lucas estão a viajar para o estrangeiro e ele está aborrecido em casa, por isso vai ficar aqui durante uns tempos. A família Silva e a família Santos são amigas da família e colaboraram, por isso é da minha responsabilidade cuidar dele. Ela não tinha de explicar. Porque a partir desse dia, já não eram parentes. Mateus assentiu e virou-se para subir as escadas. Já agora, gritou Lucas de repente, vem aí um musical. Eu e a Sofia estamos a planear ir vê-lo juntos. Senhor Mateus, quer vir? Antes que Mateus pudesse dizer alguma coisa, Sofia respondeu por ele, ainda tem uma lesão na mão. Deve ficar em casa em repouso. Além disso, não vai compreender. Mateus fez uma pausa, virou-se e esboçou um sorriso amarelo. Sim, não compreendo. Pouco depois de saírem, Mateus acabou de fazer a mala. Ficou parado no meio do quarto, observando a divisão que outrora abrigara tantas das suas esperanças, agora um lugar desolado. A foto ainda estava na mesa de centro. Os olhos de Sofia eram gentis na foto, como se ele fosse o único no mundo que a conseguia ver. Mateus acariciou delicadamente a moldura e virou-a de cabeça para baixo sobre a mesa. Aproximou-se da porta, deixou a chave no armário do corredor e fechou-a com cuidado. Há 3 anos, naquela noite chuvosa, encontrou uma rapariga encharcada de sangue à entrada do beco, como uma estrela cadente. 3 anos depois, saiu silenciosamente, arrastando a bagagem. As luzes da aldeia atrás dele diminuíram, como se aquela estrela nunca tivesse brilhado na sua vida. Enquanto isso, noutro lugar. Em palco, a música e a performance complementavam-se na perfeição, mas Sofia sentia um mal-estar persistente. Um pânico inexplicável deixou-a inquieta, como se algo estivesse prestes a escapar ao seu controlo. O musical terminou, deixando-a completamente desinteressada, sem sequer se lembrar do que tinha acontecido.
Uma voz na sua cabeça insistia para que ela voltasse. Quase inconscientemente, Sofia levantou-se assim que terminou. O movimento repentino assustou Lucas, que estava ao lado dela. Ao vê-la levantar-se e sair, rapidamente a seguiu. Sofia, Sofia. O que aconteceu? Não gostas de ver isto? Ao ouvir a voz dele atrás de si, Sofia fez uma pausa, olhou para trás e abanou finalmente a cabeça. Não, de repente lembrei-me de outra coisa. Podes chamar um táxi mais tarde. Com isto, ela ignorou as chamadas de Lucas e foi-se embora sem hesitar. Lucas não sabia o que a tinha deixado perturbada para que ela se fosse embora tão repentinamente. Lembrando-se do que ela acabara de dizer, curvou os lábios de forma indiferente. Mesmo que estivesse realmente zangada, não era grande coisa. Afinal, o casamento já tinha sido decidido e, com a cooperação estabelecida, nada mais poderia correr mal. Sofia não sabia o que lhe tinha acontecido. Ainda estava um pouco confusa quando parou à porta da aldeia. A porta abriu-se e ela entrou, chamando instintivamente aquele nome familiar. Matt. Mas o tempo passou e ninguém respondeu. Então, ocorreu-lhe que Mateus não atendia às suas chamadas há séculos. Quando é que começou? Parecia, desde o dia em que ele trouxe uma fotografia dela e de Lucas no encontro e perguntou o que se passava. Deitou a foto para o lixo, impaciente, e disse com indiferença. Já dissemos que estávamos a discutir uma parceria. Por que continuar a trazer à tona algo tão inventado? Sofia esqueceu a reação de Mateus na altura, mas só se lembrava de que, a partir de então, ele se tornara cada vez mais silencioso e distante dela. Ele realmente tinha sofrido muito durante esse tempo. Mas não importava. Ela compensá-lo-ia. Pensando assim, Sofia entrou, mas à primeira vista, percebeu que algo estava errado, algo parecia faltar. Ela franziu o sobrolho e olhou novamente em redor. No estranho silêncio, as suas pupilas tremeram de repente. Os olhos de Sofia estavam cheios de incredulidade e a sua respiração tornou-se mais pesada. Depois de vasculhar tudo e contar um a um, foi finalmente obrigada a admitir uma coisa. As coisas de Mateus tinham desaparecido. Ele tinha ido embora. Mas, como era isso possível? Estavam juntos há 3 anos, dependendo um do outro para sobreviver. O amor deles era tão profundo, como pôde ele ir-se embora de repente sem dizer uma palavra. Sofia não conseguia acreditar. Nesse momento, o seu telefone tocou. A sua mente estava completamente ocupada com Mateus, e ela não queria prestar atenção. Ela simplesmente deixou o telefone tocar sem parar. Passado um tempo indeterminado, bateram rapidamente à porta. A Sofia pareceu ter acabado de se aperceber do que estava a acontecer e foi abrir. Ao vê-la ali parada em paz, a mãe franziu o sobrolho e perguntou, infeliz, por que é que não atendes o telefone? Mas antes que Sofia pudesse responder, a mãe reparou na confusão na sala e começou a queixar-se, algo irritada, o que estás a fazer? Por que estás a fazer tanta confusão? E o Lucas esteve contigo hoje. Como é que te pôde deixar e voltar sozinha? Sabes, vais casar em breve e tens-te saído tão bem até agora. A voz da mãe de Sofia continuava a ecoar, mas Sofia parecia alheia, completamente perdida no seu próprio mundo. Sofia, estou a falar consigo, está a ouvir. Apercebendo-se da distração da filha, a mãe de Sofia acenou com a mão diante do rosto, mas manteve-se alheia, murmurando um único nome. Matt, Matt. A palavra Matt chegou aos ouvidos da mãe de Sofia, e esta franziu o sobrolho em sinal de desgosto, com os olhos tingidos de desdém. Um rapaz pobre, sem antecedentes familiares, graças à amnésia de Sofia, ascendeu na família Silva e entrou para a classe alta, mas a sua pobreza não podia ser mascarada por uma única peça de roupa de marca. Ele e Sofia estavam destinados a ser de mundos diferentes, mas, felizmente, ele tinha alguma autoconsciência e não a importunava implacavelmente. Com isto em mente, a mãe de Sofia olhou para a sala de estar desarrumada, calculou as horas e, como se algo estivesse subitamente apercebido, levantou uma sobrancelha e olhou para Sofia com um toque de satisfação no olhar. Ele foi-se embora. É muito diplomático. É justo que tenha partido. Discutirei a data do casamento com a família Santos quando regressar. Mas algo tocou Sofia, e a sua expressão mudou repentinamente. Não, impossível. Como é que ele me pôde deixar? Ele claramente amava-a muito. A mãe de Sofia, vendo-a tão confiante, ironizou, o que é impossível. Ele aceitou os 50 milhões sem hesitar. 50 milhões. Sofia compreendeu estas 3 palavras com firmeza. Olhou para a mãe, a voz carregada de incredulidade. O que é que disse? 50 milhões. A voz da mãe de Sofia parou de repente, com um brilho de irritação nos olhos, mas rapidamente recuperou a compostura. Tinha mantido isso em segredo de Sofia porque estava preocupada por não estar disposta a separar-se de Mateus se descobrisse. Mas agora ele já se foi, e mesmo que ela soubesse, não mudaria nada. Ela até podia ver a sua verdadeira face, afinal, ele era apenas um gigolo ganancioso. Assim que soubesse que Mateus só ficaria por dinheiro, ela não teria mais qualquer apego a ele. Pensando assim, a mãe da Sofia desabafou, contando toda a história.
Conheci-o há uma semana e dei-lhe 50 milhões, pedindo-lhe que te deixasse. Pensei que ele ia discutir, fosse por achar que o dinheiro era pouco ou por querer mais de ti. Mas não esperava que ele fosse tão direto e simplesmente aceitasse o cheque e aceitasse ir embora dali a uma semana. Agora, calculando o tempo, está quase na hora. Sofia nunca esperara aquela resposta. Um calor brotou gradualmente nos seus olhos, uma dor que a fazia piscar repetidamente. Uma dor sufocante subiu-lhe ao peito, fazendo-o arfar violentamente. Sofia cerrou os dentes, sem querer acreditar nas palavras da mãe. De olhos vermelhos, olhou para a mãe, exigindo uma última confirmação. Obrigaste-o a ir embora. Ele não foi por vontade própria, pois não. Mas ela estava destinada a desiludir-se. A mãe de Sofia abanou a cabeça, com uma expressão de indiferença. Por que é que eu te mentiria? Ele pegou mesmo no dinheiro e foi-se embora sozinho. Ele é apenas um gigolo ávido de dinheiro. O que é que ele tem de tão especial? Vais casar com aquele rapaz, o Lucas, em breve. Devias concentrar-te mais nele. Ela viu o telemóvel por perto. Como se tivesse encontrado uma tábua de salvação, agarrou à pressa, procurou nos contactos e marcou o número que tinha ignorado deliberadamente durante tanto tempo. Um longo tom de ocupado tocou e, por fim, uma voz feminina fria e sem emoção desligou. Quando voltou a ligar, a ligação foi completamente desligada. Olhou para o ecrã de desligamento automático da chamada, incrédula, como se não acreditasse no que via. Ela foi bloqueada. A Sofia tinha-se esquecido da última vez que a mãe saiu. Sentou-se teimosamente na sala de estar, olhando fixamente para a porta. Em transe, ela pareceu ver a porta abrir-se, e Mateus entrou como de costume, resmungando sobre os acontecimentos do dia. Sofia, não sabias que eu hoje estava a trabalhar em part-time? Aquele cliente era mesmo bizarro. Ela estendeu instintivamente a mão para o agarrar, mas estava vazia. A imagem desvaneceu-se, mas a voz parecia ainda persistir nos seus ouvidos. Só então ela se apercebeu, tardiamente, de que tudo não passara de uma ilusão. As portas e janelas bem fechadas bloqueavam toda a luz, deixando a vista completamente escura. O seu telefone, descartado descuidadamente, quebrou o silêncio com um toque estridente. Nem se deu ao trabalho de atender, nem de olhar. Mas a pessoa do outro lado da linha parecia estar num braço de ferro. Como ela não atendia, continuaram a ligar. Este impasse arrastou-se por muito tempo, até que Sofia finalmente cedeu. Ela franziu o sobrolho e pegou no telefone. Ao ver nele o bilhete Lucas, uma súbita onda de irritação invadiu-a. Sem hesitar, desligou e colocou o número na lista negra. O quarto voltou finalmente à calma, e ela respirou de alívio. Mas momentos depois, outro número desconhecido ligou. A Sofia nem precisou de adivinhar, ela sabia que era o Lucas. Sem pensar duas vezes, desligou e bloqueou a chamada, tudo num movimento suave. Estava deitada na cama grande e macia, olhando fixamente para o teto. O sorriso do Mateus passou-lhe pela mente mais de uma vez. Ela nunca se tinha apercebido do quanto ele guardava no seu coração. Mas este estado de espírito não durou muito tempo, pois Lucas veio procurá-la. Sofia, como assim? Empurrou a porta sem cerimônias, com os olhos cheios de raiva. Tinha casado voluntariamente com a família Silva. O casamento entre Silva e Santos não lhe oferecia desvantagens. Ela era bonita, de origem familiar semelhante, e ele fora considerado um cavalheiro e uma pessoa cortês durante o primeiro encontro. Se ele tinha alguma coisa a queixar-se, era que ela tinha um namorado quando perdeu a memória e o manteve com ela. Felizmente, a mãe de Sofia tinha dito que iria mandar embora o homem chamado Mateus, e como ela se sentira mais atraída por ele durante o tempo em que estiveram juntos, ele não levou isso muito a sério. Até ontem, depois de regressar, perdeu o contacto repentinamente, sem responder a mensagens ou chamadas. Após várias perguntas, descobriu que era porque Mateus tinha saído discretamente. Lucas achou que ela não se importaria, afinal, ela não tinha demonstrado qualquer preocupação com Mateus no passado. Mas ela levou isso a sério, chegando mesmo a trancar-se no quarto. Sofia simplesmente levantou os olhos, viu Lucas e voltou a deitar-se, com o corpo todo caído. Ele é apenas um homem insignificante, Sofia. Lembras-te que eu sou o teu futuro marido? Lucas, magoado com a atitude dela, avançou para a puxar para cima. No momento em que a sua mão ligeiramente fria lhe agarrou o pulso, uma onda de desconforto invadiu-a. Quase inconscientemente, ela empurrou com força. Ah! Despreparado para o ataque repentino de Sofia, Lucas tropeçou e caiu pesadamente no chão. Sofia, empurraste-me? Perguntou, com um toque de incredulidade. Ela gelou por um momento, como se tivesse acabado de perceber o que estava a acontecer. Queria explicar, mas não sabia por onde começar, por isso permaneceu em silêncio. Sofia não sabia o que se passava com ela. Ela não tinha acabado de saber do casamento arranjado, inicialmente, tinha concordado tacitamente com ele. Era a única herdeira do grupo Silva, a mais talentosa e respeitada do grupo. Desde jovem que era a inveja de todos. Invejavam a sua inteligência, a sua origem familiar, a sua aparência. Ela era excepcional em todos os aspectos,
então como poderia o seu futuro companheiro ser um órfão sem pais e sem antecedentes? Sofia repetia para si mesma vezes sem conta, Mateus não era suficientemente bom para ela. Mas ela nunca imaginou que Mateus se fosse embora. Ela presumira que, mesmo que eventualmente casasse com Lucas, o sustentaria bem, nunca o deixando regressar à sua antiga vida de luta por comida e abrigo. Mas foi-se embora, silenciosamente e sem hesitação, sem lhe dar qualquer hipótese de mudança. Só então se apercebeu de que Mateus se tornara parte inseparável da sua vida, muito tempo depois daqueles anos de dependência mútua. Olhando para Lucas, ainda sentado no chão, Sofia teve de admitir algo, estava arrependida. 5 anos depois. O avião atravessou o céu azul, deixando um rasto branco no seu rasto. Sofia, com uma postura severa, correu à frente. A sua assistente, empurrando uma mala, seguiu atrás com relutância, sem se atrever a queixar-se. É claro que a assistente não era a única com dificuldades. Sofia, espera por mim. A voz ansiosa do homem ecoou pelo hall do aeroporto, mas o passo da pessoa à sua frente não abrandou, aliás, até acelerou. Lucas notara a aversão de Sofia, mas não suportava largar o pedaço de carne que já estava tão perto da sua boca. Há 5 anos, estavam a apenas um passo de um casamento, e ele seria o seu parceiro legítimo. Mas agora, só podia segui-la como seu noivo. Na maioria das vezes, até seguia para encontrar outro homem. Ao longo dos anos, a influência do Grupo Silva na Cidade B foi crescendo, enquanto o Grupo Santos foi decaindo gradualmente. O casamento entre as famílias Silva e Santos pode ser a última hipótese de regresso da família Santos. Desde que o Grupo Silva ajude, a família Santos pode renascer como o sol. É também por isso que, mesmo passados todos estes anos, embora Sofia nunca tenha sido meiga com a família Santos, a família nunca pensou em romper o noivado. O aeroporto estava cheio de gente, e a chamada de Lucas não atraiu muitas atenções. Mas o som chegou de repente aos ouvidos de um homem que acabava de desembarcar do avião do outro lado. Parou e instintivamente olhou na direção do som. Não conseguia ver nada para além de uma figura quase totalmente obscurecida. Aquele homem era Mateus. Mateus, arrastando a mala, olhou pela janela para o céu estranho, mas familiar, um torpor momentâneo. 5 anos depois, transformara-se do órfão empobrecido que fora numa pessoa bem-sucedida e confiante. Tudo isto graças à generosidade da família Silva e da Sofia. Sem esses 150 milhões, é difícil dizer o que lhe teria acontecido, tendo ido sozinho para um país estrangeiro. Mas, graças a esse dinheiro, não só concluiu os estudos que fora obrigado a abandonar por falta de recursos, como conseguiu um bom emprego. Pensando nisso, lembrou-se do nome que acabara de ouvir e ficou em silêncio por um momento. Depois de partir, Mateus nunca imaginou que voltaria. Mais tarde, quando finalmente decidiu regressar, previu encontrar velhos amigos. Depois de partir, Mateus nunca imaginou que voltaria. Mais tarde, quando finalmente decidiu regressar, perguntou-se se encontraria aqueles que um dia conhecera. Nos últimos 5 anos, inúmeras vezes à meia da noite, sonhou com a mesma cena. Foi o momento em que encontrou Sofia pela primeira vez. Era tarde da noite e tinha acabado de terminar um dia de trabalho a tempo parcial. A caminho de casa, viu uma mulher caída numa poça de sangue. Nesse instante, a mente de Mateus passou todas as cenas melodramáticas que tinha visto desde a infância. Quase pensou ter tropeçado na cena de um assassinato. A ideia de evitar problemas dominou, e ele quis instintivamente ir embora. Mas, de repente, ela estendeu a mão e agarrou-lhe a perna das calças, dizendo com toda a força: "Salva-me, e eu pagar-te-ei." Mas antes que pudesse terminar de falar, desmaiou novamente. Na altura, Mateus, ainda a lutar para sobreviver, não sabia que Sofia era a única herdeira do Grupo Silva, uma das empresas mais prestigiadas da Cidade B. Mais tarde, Mateus pensou, se tivesse dedicado mais tempo a ler as notícias e os mexericos, talvez tivesse descoberto a verdade mais cedo e evitado o envolvimento subsequente. É uma pena, não há ses neste mundo. Mesmo assim, considerando a sua aparência bem vestida e querendo que ela lhe retribuísse, levou-a ao hospital e pagou-lhe as despesas médicas. Com medo que ela acordasse e fugisse, até tirou um dia de folga para estar com ela. Mas nunca imaginou que, depois de um dia de espera, receberia apenas a notícia de que ela tinha perdido a memória. Tinha esquecido a sua identidade e a promessa que fizera. Mateus, desolado com as despesas médicas e os salários perdidos durante a licença, decidiu ficar com ela, pedindo-lhe que trabalhasse com ele para ganhar dinheiro e pagar a sua promessa. Esta estadia durou 3 anos. Dependiam um do outro para apoio e, durante aqueles anos difíceis, um laço floresceu gradualmente. Disse que o amava, que queria ganhar muito dinheiro e que queria casar com ele. Chegou mesmo a tatuar o nome dele secretamente na clavícula, sem que ele se apercebesse. Quando viu, o vermelho à volta das palavras ainda não tinha desaparecido. Fez uma careta de dor quando ele a tocou, mas forçou-se a sorrir tolamente quando ele olhou para ela. Aquele período foi o mais feliz de Mateus desde a morte dos pais. Mateus acreditou ingenuamente que viveriam felizes para sempre. Mas ele esquecera-se de que a Sofia que o amava tanto era a Sofia que ele adotara, mas ela nunca fora apenas a Sofia que ele adotara e trouxera para casa, tão pobre como ele. Mais tarde, ela recuperou a memória e o levou de volta para a família Silva, vivendo numa grande aldeia.
Mas ela já não era a Sofia que amava apenas a ele. O toque repentino do telefone tirou-o das suas memórias. Mateus baixou a cabeça e pegou no telefone. Ao ver as 3 palavras no ecrã, deu um suspiro de alívio. Felizmente, essas coisas já tinham desaparecido. Felizmente, tinha uma nova vida, uma vida só sua. A chamada completou e uma voz doce soou logo: Matt, já chegaste. Mateus assentiu inconscientemente, lembrando-se de que ela não conseguia ver, respondeu: cheguei em segurança. E tu? Tive um problema aqui, por isso talvez tenha de esperar mais alguns dias. Isabel suspirou. A sua voz sussurrada ecoou pelo telefone, fazendo-o rir. É sério. Não é nada de grave, Matt, não te preocupes. Volto daqui a uma semana, no máximo. É que o Matt terá de se apresentar à nova empresa sozinho. Ao ouvir esta resposta, Mateus sentiu-se completamente aliviado, mas não conseguiu evitar corar com a última parte. És tão engraçado. Terminara a chamada, não parou, arrastando a mala para fora. O vento soprava as pontas das suas roupas para trás enquanto caminhava. Sofia, do outro lado, pareceu sentir algo e inclinou a cabeça para olhar na direção da multidão. Com um único olhar, ela avistou uma figura familiar no meio da multidão. As suas pupilas tremeram e ela congelou no lugar, com os olhos fixos nessa direção, com medo que ele desaparecesse se ela pestanejasse. No segundo seguinte, virou-se e correu nessa direção, apenas para colidir com Lucas, que a perseguia de perto. Ah! Diretora Sofia! 2 gritos soaram em simultâneo, e Sofia cambaleou. Quando ela voltou a olhar para cima, a figura pela qual ansiava não estava em lado nenhum. A frustração e o ódio preencheram instantaneamente a sua mente, mas o seu corpo moveu-se diante dela, levantando a mão e esbofeteando o homem à sua frente. Pai! O som agudo da bufetada trouxe um momento de silêncio ao ambiente. Inúmeros olhares, alguns inquisitivos, alguns trocistas e alguns observadores, foram lançados na sua direção, como espadas afiadas a trespassar a espinha de Lucas, deixando-o mortificado. As brilhantes marcas vermelhas de palmas gravadas no seu rosto, como se o pregassem ao pilar da vergonha. Os seus olhos estavam vermelhos, a sua queixa transbordava de palavras. Sofia, como é que me pôde bater? Que direito tinha de me bater? Ele simplesmente gostava dela. Por que é que ela se aproveitava do carinho dele para o tratar daquela forma, para o humilhar? Esta expressão magoada e condescendente despertava inevitavelmente uma ponta de compaixão em alguns espectadores, mas Sofia não era certamente uma delas. Ela continuou a observar friamente a sua queixa e, após uma longa pausa, ironizou. Não precisa de me seguir. Com estas palavras, Lucas silenciou todas as suas queixas. Sim, fora ele quem insistira em seguir Sofia, que não voltara atrás mesmo depois de ter batido na parede. Em última análise, tudo isto era culpa dele. Porquê? Porque é que é sempre tão insensível comigo? O Lucas não conseguia entender. Você claramente concordou naquela altura, concordou em casar comigo. Foi ela quem primeiro lhe deu esperança, disse que estava disposta a casar com ele. 5 anos antes, vestiu o vestido alegremente e observou-a a caminhar na sua direção, de braço dado com o pai. Lucas pensou que seria o momento mais feliz e inesquecível da sua vida. Mas um gesto descuidado da parte dela arruinou tudo. Ela rompeu o noivado. Perante todos os convidados, quando o mestre de cerimônias, sorridente, lhe perguntou se ela casaria com ele. A Sofia ficou em silêncio durante muito tempo. Só depois da insistência repetida de Lucas é que ela pareceu finalmente recuperar o juízo, olhando-o com determinação no olhar. E então, ela proferiu as palavras que a todos chocaram. Eu não quero. Eu não quero casar com o Lucas. Largou o anel que segurava, depois o buquê, e foi-se embora sem hesitar. A família Santos tornou-se motivo de chacota para todos os que estavam na roda, que se riam dela por fazer tantos planos, mas, no final, não concretizar nada. Claro que não estavam dispostos a aceitar esta humilhação. No entanto, as famílias Silva e Santos envolveram-se numa constante guerra de palavras, com a família Santos a perder sempre. Vendo que a família Santos estava a ser pressionada ao ponto de ser expulsa dos círculos de elite, finalmente cederam e reataram o noivado previamente combinado. Alegaram que sabiam que Sofia não estava pronta para o casamento na altura e que não tinham considerado a situação com o devido cuidado. O noivado manteve-se em vigor e toda a iniciativa caiu nas mãos de Sofia. Ela ignorou Lucas, tal como já tinha ignorado Mateus antes, e permitiu que outros o intimidassem, tal como tinha permitido que o intimidassem. Ela queria fazer com que Lucas sentisse a mesma dor que Mateus sentira. Pela família Silva, o Lucas engoliu tudo. Mas, mesmo assim, Sofia nunca lhe tinha batido em todos aqueles anos. Esta foi a primeira vez. Ela bateu-lhe, e em público. Lucas não se conseguiu conter mais, virou-se e saiu a correr. O protagonista já se tinha ido embora, e a excitação tinha desaparecido. Os espectadores começaram a dispersar, deixando a assistente ali parada, a tremer de medo, sem saber se avançava ou recuava. Naquele momento, Sofia mexeu-se finalmente. Olhou para a assistente paralisada e disse apenas uma frase: a viagem de hoje está cancelada. Com isto,
Antes que a assistente pudesse reagir, já tinha caminhado uma longa distância. Quando a assistente se apercebeu do que estava a acontecer, ela tinha desaparecido completamente. Não muito tempo depois, a mãe da Sofia ligou-lhe. O que aconteceu? Ouvi dizer que cancelou a sua reunião com o Sr. Kim hoje. Sofia quis dizer instintivamente quem tinha visto hoje, mas antes que pudesse abrir a boca, lembrou-se de repente. Uma das pessoas que obrigou Mateus a deixá-la foi a mãe de Sofia. As palavras mal lhe chegaram à garganta quando as engoliu. Após um momento de silêncio, decidiu manter o assunto em segredo. Nada. A mãe de Sofia apercebeu-se naturalmente da sua dissimulação e quis interrogá-la, mas também sabia que Sofia era agora a chefe do Grupo Silva e ninguém a poderia obrigar a falar se não quisesse. Sofia só pôde conter a pergunta. Afinal, perguntar a Sofia não era a única forma de descobrir o que tinha acontecido. Após uma pausa, ela fez outra pergunta. Ouvi dizer que bateu no Lucas em público hoje. Sofia não lhe tinha escondido isso, ou talvez fosse porque não se importasse minimamente. Ela apenas soltou um indiferente. Ao ouvir a resposta, a mãe de Sofia não pôde deixar de suspirar. O que é que está a pensar? Se não gosta mesmo do Lucas, simplesmente expulso e não lhe dê qualquer esperança, em vez de lhe dar esperança e depois ser tão fria com ele. Sofia não explicou as suas intenções, a sua voz ainda distante e fria. Eu tenho os meus próprios planos. Claro que ela não deixaria o Lucas ir embora tão facilmente. Pelo menos não até Mateus voltar para o seu lado. Ela podia esperar, não importava quanto tempo. Mas, felizmente, não a fez esperar muito. Voltei a ver a Sofia uma semana depois de o Mateus ter regressado à cidade B. Tinha acabado de concluir o processo de integração e recebido a designação de designer sénior quando o seu chefe lhe entregou um contrato. Pediram-lhe especificamente para negociar este acordo, Matt. É um acordo importante. Se o conseguirmos, a nossa filial terá uma base sólida na cidade B. Precisa de garantir isso. Mateus encarou a proposta que foi entregue com espanto, com uma ponta de hesitação entre as sobrancelhas. Pediram-me especificamente para negociar. Franziu a testa, sentindo que algo estava errado. Embora fosse originário da cidade B, já fora apenas uma pessoa comum que lutava para sobreviver. Mesmo tendo-se ligado à família Silva através de Sofia, poucas pessoas o levaram a sério. Mais tarde, foi para a Inglaterra, onde passou 2 anos a estudar arquitetura. Foram necessários mais 3 anos para progredir de designer principiante a designer sénior. Embora tivesse alcançado alguma fama, não era definitivamente o tipo de pessoa que lhe pediria especificamente uma colaboração. Além disso, tinha acabado de regressar à China, onde era um arquiteto relativamente desconhecido. Por que razão alguém lhe pediria especificamente? Nesse momento, lembrou-se de algo e olhou para a diretora de design, Lia. Já que me estão a pedir para negociar, devo pelo menos obter algumas informações sobre a outra parte, certo? Ao ver que Lia permanecia em silêncio, continuou, quem é? O sorriso de Lia era tão largo que mostrava os dentes, e ela pronunciou orgulhosamente, Grupo Silva. Um silêncio repentino instalou-se. Esta resposta era esperada, mas Mateus permaneceu em silêncio, segurando o contrato, e permaneceu em silêncio durante muito tempo sem responder. Lia, aparentemente alheia à sua anomalia, bebeu um gole de água e retomou as suas promessas. Mateus, se me tivesse dito que tinha ligações numa grande empresa como o Grupo Silva, eu poderia ter-lhe dado o meu cargo de diretor. Por que contentar-se em ser designer sénior? Mateus abanou a cabeça, o rosto desprovido de alegria. Baixou os olhos e permaneceu em silêncio durante um longo momento antes de dizer, mesmo que conseguisse, ainda poderia conseguir o cargo de diretor de design com base nas minhas próprias capacidades. Lia ficou perplexa. Ela não esperava que a resposta dele fosse aquela. Encarou Mateus por alguns instantes e, de repente, riu-se. Bem, quer o conheça ou não, afinal voltou comigo, e eu confio nas suas capacidades. Quanto a querer assumir o cargo de diretor de design sozinho, terá de esperar para ver. Aí, ela voltou a rir, afinal, ainda sou jovem e a WG não planeia promover 2 diretores de design para se equilibrarem para já. Ouvindo isto, Mateus sorriu de volta, então, vou esforçar-me mais e derrotá-lo em breve. Mateus aceitou finalmente a negociação. Afinal, a WG tinha acabado de regressar à China e precisava de uma oportunidade para expandir a sua reputação, e a parceria com o Grupo Silva era, sem dúvida, a melhor opção. Não há motivo para recusar uma oportunidade que lhe é apresentada. Mas, mesmo estando mentalmente preparado, Mateus não pôde deixar de olhar para Sofia ao voltar a vê-la. Ela tinha mudado muito nos últimos 5 anos. A aura de superior estava muito mais forte, e todo o seu comportamento estava mais firme e calmo. Quase imediatamente ao entrar na sala de conferências, o olhar de Sofia fixou-se em Mateus, parado em frente. Ela não disse nada, mas os seus olhos estavam cheios de emoção, como se estivessem prontos a explodir a qualquer momento, envoltos em amor e dor. Mateus não sabia de onde vinha este amor e esta dor, nem se importava com o que ela pensava. Vendo que todos estavam presentes, começou a apresentar a sua proposta. O tempo passou e, quando terminou, os vários líderes que o acompanhavam estavam muito satisfeitos.
Apenas Sofia permaneceu ali, atordoada, a vê-lo explicar os desenhos com entusiasmo, com o corpo inteiro a brilhar. As palavras que ela tinha preparado perderam-se, e um lampejo de transe cruzou os olhos de Sofia. Ele realmente tinha mudado muito e progredido bastante. Parecia que era a única que permanecia estagnada. Diretora Sofia, o que acha? Depois de vários subordinados terminarem a discussão, olharam para Sofia, que estava sentada no centro, e perguntaram cautelosamente, Diretora Sofia, o que acha? A esta pergunta, Mateus olhou inconscientemente para ela, e o seu olhar encontrou o dela. Os seus olhares se cruzaram e depois se desviaram. Baixou o olhar, tratando-a como uma estranha. Após um momento de silêncio, ela recusou-se finalmente a meter-se com ele. Foi só quando viu Sofia assinar o contrato com os seus próprios olhos que Mateus finalmente suspirou de alívio. Depois de escoltar os homens para fora do GT com Lia, estava prestes a regressar ao escritório quando uma voz, tingida de ternura e amor, veio detrás dele. Matt, espera. Mateus fez uma pausa. Como se sentissem algo invulgar, os outros à sua volta cumprimentaram-se e voltaram para o escritório. Em breve, a maioria deles já se tinha ido embora, deixando o vasto salão vazio. Os dois eram os únicos que restavam, e Mateus não sabia se saía ou se ficava. O silêncio pairava entre eles. Após uma longa pausa, ela falou finalmente, com a voz rouca, Matt, como tens passado nos últimos anos? Esta simples pergunta pareceu drenar todas as suas forças. Ela hesitou, querendo aproximar-se, mas com medo. Assim como não ousava perguntar, sinto tanto a tua falta. Sentes a minha. O Mateus estava bem. Graças à generosidade da família Silva, tinha dinheiro suficiente para estudar no estrangeiro e viver uma vida confortável. Mesmo aquela conta poupança ainda tinha um saldo considerável. Mas não tinha qualquer intenção de o partilhar com Sofia. Virou-se para olhá-la, com a voz fraca, Diretora Sofia, há mais alguma coisa? As palavras, Diretora Sofia, atingiram-lhe o coração como um martelo. Uma pontada de dor atravessou-lhe o coração. Abriu a boca e um rubor repentino formou-se nos cantos dos olhos. Mateus, tem de ser assim entre nós. Antes que ela pudesse terminar de falar, Mateus interrompeu-a. Quando olhou para ela, não havia qualquer vestígio do afeto que um dia tiveram nos seus olhos. Diretora Sofia, não há nós. Estas poucas palavras definiram claramente a linha entre eles. Ele continuava a exibir o mesmo sorriso, mas isso arrepiou-a. Tão arrepiante que ela tremeu toda. Diretora Sofia, há 5 anos, não existia nós. Só existia eu e tu, disse. Sofia não conseguia aceitar este final para o reencontro que tanto desejava. Tinha os olhos vermelhos e todo o corpo tremia quando se aproximou dele, levantando a mão para o abraçar. Não, Matt, eu gosto de ti. Sempre foste o único que amei. A sua mão estendida pousou sobre o rosto, e ela retraiu-a, resignada. Com as mãos trêmulas, desabotoou o colarinho. Com um puxão firme, revelou a marca na clavícula. Mateus ainda estava atordoado ao ver as letras azul escuras. As memórias regressaram a um tempo muito passado, quando Sofia estivera assim parada diante dele, com o colarinho aberto à força, revelando as letras na clavícula. S.Y. Mateus. Nessa altura, Mateus estendeu a mão para tocar na marca, com os olhos cheios de dor. Ele sussurrou, dói. Ela abanou a cabeça, os olhos cheios de um amor juvenil, mas apaixonado. Não dói. Mas como não doer? Tinha visto claramente o corpo dela a tremer incontrolavelmente. E agora, uma cena semelhante repetia-se diante dos seus olhos, aquelas duas letras familiares até na mesma posição, como se nunca tivessem estado ali antes. Mas lembrava-se claramente. Quando leu pela primeira vez a notícia do casamento de Silva e Santos, as tatuagens na clavícula dela, que tinham sido expostas de forma tão casual, simbolizando o seu outrora sincero e intenso amor por ele, há muito que tinham desaparecido sem deixar rastro. E juntamente com o amor dela por ele. Matt, fazer uma tatuagem dói muito. A sua voz estava cheia de humildade, e o seu corpo ligeiramente trêmulo e os seus olhos avermelhados faziam-na parecer ainda mais lamentável. Sempre te amei. Sei que me culpas por não te ter protegido depois, por não ter sido suficientemente firme quando te escolhi. Olha, recuperei a tatuagem depois. Mas o gesto de fraqueza dela não abrandou Mateus. Dói. O seu olhar pousou na tatuagem, e as suas palavras, que insinuavam preocupação, deram-lhe um vislumbre de esperança, mas as palavras seguintes afundaram-lhe o coração. Mas o que é que isso tem a ver comigo? Sofia, eu não te pedi para fazeres a tatuagem e não preciso que me proves o teu amor hipócrita por mim. A indiferença nos seus olhos era como uma lâmina afiada, que lhe traspassava o coração. Nesse momento, Sofia viu um abismo, a separá-los. Ela aproximou-se inconscientemente, querendo restaurar a relação deles ao que era antes, mas alguém não queria que ela tivesse esse desejo. Senhora, por favor, respeite-se. A voz clara da mulher estava tingida de frieza, e a sua mão ossuda agarrou firmemente a mão que estendera a Mateus. Sofia encarou com espanto a mulher que aparecera de repente diante de si, uma sensação de crise a crescer dentro de si.
Vestia uma camisa branca fina, parada ali como o sol frio do inverno, preguiçosa e indiferente, ou como a tenue luz das estrelas numa noite de outono, distante e longínqua. As suas feições eram quase perfeitas, mas os seus olhos, que pareciam congelar a simples visão deles, não demonstravam emoção. Um arrepio, como uma sanguessuga nos seus ossos, percorreu a mão que segurava e penetrou-lhe nos ossos. Isabel, quando é que voltaste? Por que é que não me contaste? Ao contrário da surpresa de Sofia, a voz de Mateus elevou-se um pouco ao ver a mulher que tinha à sua frente, um toque de surpresa. Acabei de voltar e queria ver-te primeiro, por isso vim logo para aqui. Ao ouvir a sua voz, Isabel soltou-lhe finalmente a mão, e o frio que sentia dissipou-se instantaneamente quando se virou. Curvou ligeiramente os lábios, mas não se esqueceu de Sofia ao seu lado. Ela puxou alguns passos para trás, para longe dela. Quem sou eu? Qual é a minha relação consigo? Sofia encarou a mulher que aparecera de repente, com os olhos cheios de espanto e o coração gradualmente tomado pela raiva e pelo ciúme. Encarou Mateus atentamente, como se não quisesse acreditar nele, como se o questionasse, quem é ela? Mas ninguém respondeu. Mateus e Isabel nem sequer olharam para ela enquanto caminhavam de mãos dadas em direção à empresa. Mate, espera. Ao ver que ignoravam completamente os seus planos, Sofia entrou em pânico. Ela avançou rapidamente e agarrou Mateus, com a voz ligeiramente trêmula. Ela é apenas alguém que trouxeste para me irritar, certo? Eu sei que estava errado sobre o que aconteceu antes. Podes bater-me e chamar-me nomes à vontade, mas não brinquem com isso. Sentindo o calor constante contra o pulso, fez uma pausa, baixando o olhar para onde estava, uma súbita onda de irritação a crescer dentro dele. Puxou a mão dela à força e deu um passo atrás, colocando alguma distância entre eles. O seu tom finalmente não conseguiu manter a compostura. O que é que queres? Por que é que eu brincaria contigo? Sofia, não trates toda a gente da mesma forma que tu, e não trates as relações como uma brincadeira. A rejeição e a hostilidade evidentes nos olhos de Mateus trespassaram o coração de Sofia, deixando-a com uma sensação de espinho, uma dor aguda que quase a fez sufocar. Mas, mais do que isso, o que ela mais não conseguia aceitar era a partida dele. Ela aproximou-se, com os olhos suplicantes. Mate, claramente amas-me, como pudeste? Amar. Ao ouvir isto, o Mateus achou ridículo. A zombaria nos seus olhos arrepiou-a inexplicavelmente. Ela hesitou por um instante e depois ouviu continuar. Sofia, a pessoa aqui que tem menos direito de falar de amor és tu. Sofia nunca imaginou que um dia conheceria Mateus daquela forma. Já não era o homem extrovertido e alegre que tinham conhecido, nem o homem reservado e reservado de quando se conheceram mais tarde na família Silva. Agora, enquanto ele a olhava, tudo o que ela conseguia ver era raiva. A Sofia não entendia. Abriu a boca, hesitante, querendo explicar, mas não sabia o que dizer. O que é que estás a tentar dizer com essa cara? Não vais dizer que fui demasiado cruel para te deixar, pois não. Ao ouvir isto, ela abanou a cabeça apressadamente. Não, Mate, eu sei que a culpa foi minha naquela altura. Falhei em cuidar bem de ti, e foi por isso que me deixaste desiludida. Eu sei que estava enganada. Podes dar-me outra oportunidade. Nós amávamos-nos tanto naquela altura. Como é que podias simplesmente ir embora daquela maneira, sem sequer me dares a hipótese de consertar as coisas? Isabel ouviu de lado e não conseguiu conter o riso. O riso fez com que Sofia o olhasse, e os momentos íntimos que acabara de partilhar com Mateus ressurgiram subitamente na sua mente. Cerrou os dentes, obrigando-se a não esmurrar a cara que, na sua opinião, parecia incrivelmente carente. Ela olhou para além dele, para o silencioso Mateus, com os olhos cheios de súplica. Passadeira. Mas ela mal tinha aberto a boca quando ele a interrompeu impiedosamente. Se a diretora Sofia me impediu só para dizer estas coisas sem sentido, então não vamos perder tempo uns com os outros. Voltou a baixar os olhos, sem encarar, as suas emoções voltando à calma, como se a sua súbita explosão tivesse sido uma ilusão de Sofia. Com isto, virou-se e saiu sem hesitar. Isabela seguiu-o por 2 passos, depois parou de repente, como se de repente se tivesse lembrado de alguma coisa. Virou-se para Sofia, que ainda ali estava, perturbada e como se tivesse sofrido um trauma, e zombou baixinho. Há 5 anos, permitiste que outros te magoassem tanto, e agora queres apagar toda a mágoa do passado com um simples, peço desculpa. A diretora Sofia tem uma cara tão grande. Ela proferiu um comentário sem convicção e virou-se, como se estivesse a troçar, mas também como se lhe estivesse a dizer alguma coisa. As pupilas de Sofia tremeram ligeiramente, após um longo momento, ela olhou subitamente para cima, com os olhos cheios de esperança. Sim, ela tinha razão. Como poderia um pedido de desculpas ser tão superficial? Ela precisava de demonstrar alguma sinceridade, mostrar a Mateus que sabia realmente que estava errada. E o passo mais importante, claro, era repor a justiça que não tinha recebido. Lucas não esperava que Sofia fosse ter com ele por iniciativa própria. Quando o criado lhe contou que a diretora Sofia o tinha vindo ver, a surpresa dominou-o por completo. A sua excitação fê-lo esquecer de pensar. Ela tinha acabado de lhe dar uma bufetada em público no aeroporto,
então por que viria ter com ele de repente? Examinou cuidadosamente a sua aparência e correu para as escadas quando parou de repente, levantou o queixo e olhou para o criado que o seguia. Este look combina comigo. O criado assentiu apressadamente, sorrindo e concordando. O senhor está lindo, vestido assim, vai certamente conquistar o coração da diretora Sofia. Ao ouvir isto, Lucas ficou imediatamente encantado. Correu em direção a Sofia, mas ao ver a figura sentada no sofá, o seu coração apertou de repente e parou de repente. Sofia, a senhora está aqui para me ver. Sofia virou-se para olhá-lo e, ao ver o casaco verde claro que ele usava, ficou inexplicavelmente atordoada. Nesse dia, o Mateus também usava um casaco verde claro. Franziu ligeiramente o sobrolho, depois desviou o olhar rapidamente, regressando à sua habitual postura fria diante de Lucas. Esta série de reações fez o coração de Lucas tremer de ansiedade. Será que ela não gostava da roupa? Mas ele examinara e estava boa, e perguntara aos criados. E ela não tinha acabado de ficar hipnotizada. Por que razão estava a franzir a testa novamente? Antes que ele pudesse compreender a situação, Sofia falou primeiro, vai trocar-te e vai a algum lado comigo. O Lucas obedeceu naturalmente. Trocou-se rapidamente, temendo que, se fosse um pouco lento, ela se fosse embora sozinha. Pensando nas suas buscas unilaterais e não correspondidas nos últimos 5 anos, não pôde deixar de se sentir um pouco feliz. Depois de todos estes anos, a Sofia tomou finalmente a iniciativa de o convidar novamente para sair. Isso significa que as coisas estão a caminhar para um caminho positivo. Será que ela o aceitará mesmo em breve? Mateus pensou que, depois do que aconteceu naquele dia, não veria Sofia durante muito tempo. Mas, apenas 2 dias depois, viu-a não muito longe da sua porta. Contendo a impaciência, baixou a cabeça e enviou uma mensagem. Depois, deu alguns passos na sua direção, mantendo a distância e perguntando, o que está aqui a fazer? Parecia alheia à sua impaciência, à sua expressão humilde, como a de um amante não correspondido ansioso por provar a sua sinceridade à sua amada. Amigo. A voz da mulher estava um pouco rouca, e o rubor nos seus olhos era alarmante. O seu cansaço era evidente, mas não havia qualquer vestígio de cansaço nos seus olhos, apenas a alegria de procurar crédito. Mas, infelizmente, não estava disposto a aceitar a oferta. Diretora Sofia, é melhor tratar-me por Sr. Mateus. Afinal, a nossa relação não é suficientemente próxima para justificar isso. O seu rosto estava frio, e as suas palavras foram como um balde de água fria derramado sobre a sua cabeça. Sofia abriu a boca, uma sensação de depressão e tristeza a crescer no seu peito. Passado um momento, forçou um sorriso. Matt, mesmo que negue, não pode apagar o passado entre nós. Eu sei que ainda me culpa, mas eu vou provar que realmente sei que estava enganada. Farei com que todos os que te intimidaram paguem o preço. Quanto ao Lucas, qualquer destino que lhe desejes, eu dar-lhe-ei. Está bem. Ela tentou ansiosamente aproximar-se, mas ele afastou-se calmamente. Diga o que quiser. Não estou com paciência para as suas brincadeiras infantis. Se quer mesmo pedir desculpa pelo sucedido, então. Mateus estava prestes a dizer que ela precisava de se afastar dele, de sair da sua vida, mas Sofia, como se pressentisse a sua intenção, interrompeu-o rapidamente. Não vou desistir. Matt, eu amo-te, não consigo mesmo viver sem ti. Dá-me mais um pouco de tempo. Eu ajudo-te a vingar-te deles pelo que te fizeram, ok? Espere por mim, espere por mim. Não vou deixar nenhum deles ir. Enquanto falava, como se temesse que ele dissesse algo que ela não queria ouvir, virou-se apressadamente e saiu sem sequer lhe dar hipótese de responder. Mateus observou a sua figura desaparecer na distância, em silêncio. Ele apenas observou, uma súbita onda de expectativa a crescer no seu coração. Ela não deixaria ninguém sair. Também queria ver o que Sofia faria. Matt. Nesse momento, outra voz aproximou-se de longe, com um toque de ansiedade. Assim que a pessoa o alcançou, agarrou-lhe os ombros e examinou-o cuidadosamente da cabeça aos pés. Só depois de confirmar que ele estava ileso é que Isabel respirou de alívio. Ela já se foi. Ambos sabiam a quem ela se referia. Mateus assentiu, abriu a porta e virou-se para ele. Entrar para tomar um chá. Então obedecerei respeitosamente. O bolo borbulhou, e Isabel trocou os sapatos habilmente e seguiu para o interior do quarto. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto da sala de estar, projetando uma sombra sobre os dois. A casa não era grande, mas era acolhedora. Ela olhou em redor e finalmente encarou. Está a habituar-se a morar aqui. Mateus assentiu e sorriu-lhe. Adoro isto aqui, obrigado. Isabela não respondeu, mas os seus olhos não o abandonaram. Após uma longa pausa, ouviu-a dizer. Que bom que pensou em mim primeiro num momento como este. Comparada com a pergunta e resposta algo educada de antes, esta frase era claramente mais ambígua. Compreendia os sentimentos de Isabel, mas não conseguia responder. Pelo menos naquele momento, sentia-se mais grato por ela. Mateus e Isabel conheceram-se há 5 anos. Na altura, tinha acabado de chegar ao Reino Unido.
Embora a sua vida não fosse completamente difícil, a barreira linguística e a distância de casa deixaram-no perdido durante muito tempo, sem saber o que fazer. Isabela foi a primeira chinesa que conheceu. À medida que se aproximavam, ela queixou-se a ele, dizendo que, em todos os seus anos no Reino Unido, esta era a primeira vez que ele conhecia alguém que não falava a língua, não tinha planos e não tinha paixão, que tinha ido para um país estrangeiro sozinho, tinha ficado lá 2 meses inteiros e, ainda assim, não conseguia comunicar nem com pessoas comuns. Mas teve a sorte de conhecer Isabel no seu momento mais difícil. Mais tarde, fecharam um acordo, e ele contratou-a como guia, oferecendo-lhe um salário generoso. Ela ensinou-lhe inglês e tudo o que ele precisava de saber no Reino Unido. Percebendo a sua falta de rumo, ela ajudou a descobrir os seus talentos e sonhos. A sua mão direita estava ferida, o que o impedia de desenhar, por isso ela treinou com a mão esquerda. A sua caligrafia, inicialmente torta, tornou-se gradualmente proficiente. Finalmente, conseguia desenhar desenhos perfeitos com a mão esquerda. Pode dizer-se que a evolução de Mateus até se tornar o Mateus que é hoje é indissociável da companhia inicial de Isabel. Mas nunca imaginou que Isabel se apaixonasse por ele. Quando confessou os seus sentimentos pela primeira vez, ficou atordoado durante muito tempo antes de se aperceber do que estava a acontecer. A partir desse dia, Mateus começou a distanciar-se de Isabel. Ela apercebeu-se da distância dele, mas não recuou. Em vez disso, intensificou os seus esforços, até as suas ofensas se tornaram mais intensas. Foi apenas quando lhe contou sobre a sua relação com Sofia e também que talvez não tivesse planos de um relacionamento durante muito tempo. Foi então que Isabel mudou a sua abordagem. Ela deixou de pressionar tanto como antes, mas também não pretendia desistir. Está tudo bem, Matt, estarei sempre ao teu lado até que ponhas de lado as tuas preocupações e abras o teu coração. Por isso, quer aceites ou rejeites, eu aceitarei. Mateus finalmente ficou sem desculpas para recusar e só podia deixá-la ficar. Dia após dia, ano após ano. Por esta altura, ele recorria inconscientemente a ela sempre que precisava de ajuda, completamente habituado a tê-la ao seu lado. Com um ding, a água ferveu e Mateus pegou no bolo. As folhas de chá afundaram e flutuaram na água a ferver, a sua fragrância emanando gradualmente à medida que a cor da água mudava. O olhar de Isabel pousou nele, acompanhando os seus movimentos. Observou empurrar o chá pronto na sua direção e observou uma ligeira cor vermelha surgir gradualmente em torno das suas orelhas. Incapaz de conter uma gargalhada, soltou uma risadinha. Beba o seu chá, empurrou a chávena na sua direção. Nem o chá te pode parar. As luzes estavam a começar a acender. Na casa da família Silva, Sofia estava sentada no sofá, a luz do teto projetava uma pequena sombra sob as suas pálpebras. E diante dela estavam aqueles que tinham sido amigos de Lucas quando a família Silva ainda estava ao mesmo nível da família Santos, mas que mais tarde o abandonaram depois de a família Silva ter sido reprimida e abandonaram o círculo de elite, querendo mesmo pisá-lo. Lucas ainda se lembrava do seu último encontro, da forma como seguiram outro playboy e gozaram com ele. E agora, jaziam prostrados diante dela, com a mão direita esmagada até se transformar numa polpa ensanguentada. Os seus gritos de dor, misturados com súplicas de misericórdia, chegavam-lhe aos ouvidos, trazendo imenso conforto. Mas, superficialmente, fingiu uma expressão suave e hesitante, pegando na mão da mulher que estava ao seu lado. Sofia, isto não é demasiado cruel para eles. Não viu o brilho de desgosto nos olhos de Sofia quando ele a tocou. É cruel. Eles fizeram algo de errado e mereciam ser castigados. Só ter uma mão aleijada já é um bom negócio para eles, disse ela friamente. Ao ouvir isto, o sorriso de Lucas alargou-se. Sabia que Sofia ainda o amava. Caso contrário, por que é que ela os prenderia e torturaria por causa de alguns comentários sarcásticos? Rapidamente se espalhou a notícia de que os jovens das famílias Zhang, Li, Shen e Wang tinham as mãos direitas brutalmente decepadas. Nesse mesmo dia, Mateus preparava-se para ir à empresa, como de costume, quando perdeu subitamente os sentidos, assim que entrou no carro. Quando recuperou a consciência, viu-se num quarto que lhe parecia familiar. Após um longo momento de reflexão, lembrou-se finalmente de que era o quarto para onde Sofia o levara quando regressara à família Silva, 5 anos antes. A identidade da pessoa que o tinha drogado e trazido para lá era clara. Levantou-se e caminhou em direção à porta, apenas para descobrir que estava trancada por fora e não abria. Sr. Mateus, está acordado? Por favor, aguarde um momento. Vamos buscar a diretora Sofia. Antes que Mateus pudesse responder, ouviram-se passos apressados do lado de fora. Olhando em redor e confirmando que todas as possíveis rotas de fuga estavam bloqueadas, Mateus simplesmente aceitou o seu destino e deitou-se. Ele queria ver o que ela faria. Mateus não esperou muito, ficou apenas sentado por um momento antes de a porta do quarto se abrir e Sofia entrar. Ao vê-lo ali sentado em silêncio, não pôde deixar de curvar os cantos dos lábios, um leve sorriso a espalhar-se pelo rosto. Uma pessoa familiar, um quarto familiar. Se não estivesse mentalmente preparada, poderia ter ficado atordoada ao voltar a vê-lo. Matt. Ela gritou inconscientemente. O homem à sua frente virou-se, com os olhos vazios de emoção. Sofia, no entanto, parecia alheia. Ela simplesmente sorriu e expôs tudo o que tinha feito.
Matt, restaurei este quarto depois. Olha, não é exatamente o mesmo de quando aqui vivíamos. De facto, era exatamente o mesmo. Até o porta-retratos, cujo canto fora acidentalmente partido durante a discussão, foi restaurado ao seu lugar original, revelando o quanto ela se lhe tinha dedicado todos aqueles anos. Mas o que se perdeu, perdeu-se. Mesmo que se reconciliassem mais tarde, a sua relação nunca mais seria a mesma. O que é que quer fazer exatamente trazendo-me aqui? Franziu os lábios e franziu a testa para ela. O silêncio pairava entre eles. Sofia baixou os olhos e sorriu ironicamente, com um toque de amargura na voz. Matt, precisamos de ser tão hostis. Mateus não respondeu, mas a resposta era óbvia. Após uma longa pausa, ela suspirou. Eu tentei provar, Matt, capturei todos aqueles que esmagaram os ossos das suas mãos e aleijaram as mãos deles. A seguir, Lucas. Ela deu um passo em frente, ignorando a resistência de Mateus, pegou-lhe na mão e levou-o para a cave. Ao contrário do quarto em que acordara, a cave estava escura e úmida, intocada durante tanto tempo que chegava a cheirar ligeiramente a mofo e desagradável. Mesmo no centro da cave jazia Lucas, com as mãos e os pés acorrentados. Estava despenteado e, quando ouviu a porta abrir, olhou instintivamente para cima, na esperança de esperar que Sofia o viesse libertar. Sofia tinha realmente chegado, mas não para o deixar ir. Ao entrarem, foi atirada outra pessoa junto com eles. Um homem, acabado de sair da prisão, tinha sido amarrado e atirado para a cave. Mateus, como queres castigá-los? Deixo isso contigo. Não tenhas medo. Estarei sempre ao teu lado, ao teu lado. As palavras de Sofia estavam repletas de profundo afeto, a sua voz sem disfarce chegava aos ouvidos das pessoas que se encontravam na cave. O primeiro a sentir-se comovido foi o homem que tinha sido atirado para lá depois. Soluçava e agarrava-se às coxas de Sofia, implorando por misericórdia. Senhor Presidente, eu não fiz nada. Por favor, deixe-me ir. Mas antes que pudesse terminar de falar, Sofia pontapeou com um olhar de desgosto. Mateus reconheceu o homem, e as más recordações do passado regressaram subitamente. Instintivamente deu um passo atrás, o rosto empalideceu e um arrepio percorreu a sua espinha. No segundo seguinte, um fluxo constante de calor irradiou do seu pulso. Ergueu os olhos da mão que segurava a sua, e o que apareceu foi o rosto de Sofia, marcado pelo arrependimento e pela preocupação. Mateus, a culpa é toda minha. Não pensei nisso. Leve-te para fora, está bem. Deixa este lugar para eles. Não te preocupes, farei com que todos os que te intimidaram paguem. Mateus foi carregado pelos criados. Num instante, apenas Sofia, Lucas e o homem de antes restaram na cave. Os olhos de Lucas estavam cheios de horror, fitando a mulher que um dia amou como se ela fosse um demónio. Sofia, estás louca. És uma lunática. Não tens medo de represálias. A sua voz estava rouca, como se não bebesse água há algum tempo, e estava fraca. Ao ouvir isto, Sofia olhou para ele, levantou-se e caminhou até ele. Ela beliscou-lhe o queixo e, vendo o medo nos seus olhos, desatou a rir. Retribuição. O que é que eu tenho a temer? Nem sequer pensou em retribuição quando fez estas coisas, então como se atreve a culpar-me agora? Um lampejo de confusão cruzou os olhos de Lucas ao ouvir as suas palavras. Aquelas coisas. Que coisas? Percebendo que poderia ser um mal-entendido, Lucas fingiu ignorância, como se vislumbrasse uma réstia de esperança. Sofia, estás enganada. Quem fez o quê? Não sei mesmo nada. A sua voz tremeu, mas ele forçou-se a reunir coragem. No momento seguinte, foi pontapeado por ela. Limpou então as mãos com um lenço, como se tivesse acabado de tocar em algo sujo. A humilhação e a raiva invadiram-no, mas a sua situação atual era tão terrível que não ousou sequer dizer uma palavra para a refutar. Lucas tinha previsto muitas reações possíveis de Sofia, mas nunca imaginara a sua súbita explosão após ouvir as suas palavras. O desgosto e o ódio nos olhos dela cortaram-no como uma faca cega, despedaçando-o. Mas ainda mais difícil para ele aceitar foram as palavras seguintes de Sofia. Há 5 anos, orquestraste e quase mataste o Matt. Agora, estou a retribuir o favor. Precisas de perseverar, ou este jogo não será mais divertido. Lucas sentiu o sangue gelar-se naquele instante. Mateus, que acabara de sair, os homens cujas mãos tinham sido cortadas há pouco tempo, ele próprio preso na cave, e aquele rosto estranho, embora de alguma forma familiar, ao seu lado. Todas as pistas se entrelaçaram numa teia na sua mente, reunindo finalmente uma resposta que achou difícil de aceitar. Então, fizeste tudo isto por causa do Mateus. Sofia permaneceu evasiva. Ela levantou-se, confirmando as suas suspeitas. Desde que todos vocês recebam o castigo que merecem, o Matt vai definitivamente perdoar-me. Ela olhou então para o homem, que tentava desesperadamente minimizar a sua presença, e disse, ele está nas suas mãos. Lembre-se, quanto pior ele ficar, maiores serão as suas hipóteses de sair daqui. Perante isto, o homem ergueu subitamente os olhos, com um sorriso no rosto. Observou Sofia sair da cave e garantiu, não te preocupes, diretora Sofia.
Não te vou desiludir. Ao ver o homem a aproximar-se, quis instintivamente escapar, mas as correntes mantinham-no preso. Ao ver a figura de Sofia afastar-se pelo canto do olho, Lucas desabou finalmente em lágrimas. Sofia, não podes fazer isto. Sofia, estava enganado. Vou pedir desculpa. Não me deixe. Sofia. A cave era à prova de som, mas, mesmo assim, não conseguia bloquear os gritos e os pedidos de misericórdia de Lucas. A pessoa que o intimidara recebera finalmente o castigo merecido, algo que deveria ter sido reconfortante, mas Mateus não sentiu qualquer alegria. Sofia dirigiu-se a ele, agachou-se e perguntou-lhe, hesitante, o que achava. Como está, Matt? Está satisfeito? Se não, diga-me. Desde que isso o faça sentir melhor e que me possa perdoar, farei qualquer coisa. Olhou para Sofia, cujo rosto estava cheio de expectativa, persistindo a raiva reprimida no seu coração. Pensando por um momento, observando o rosto à sua frente que permanecera alheio a toda a situação, Mateus compreendeu finalmente a fonte da sua sensação constrangedora. É só isto? Perguntou. Sofia ficou assustada, depois a sua expressão suavizou-se, um olhar lisonjeiro nos olhos, como se, independentemente do que ele dissesse, não se ofendesse, apenas se preocupasse com o que ele deixara a desejar. Matt, o que é que falta? Os olhos de Mateus ficaram mais frios, mas manteve-se focado no rosto dela. A sua voz era calma, não há gente suficiente. Sofia, não foram os únicos que me insultaram. Ao ouvir isto, o rosto de Sofia fechou-se. Ela agarrou-lhe o pulso, mas conteve a frieza nas suas palavras. Quem mais? Diz-me. Eu disse que não vou deixar ir embora ninguém que te intimidou. Sofia, não sabe mesmo. A voz de Mateus era desprovida de emoção. Cada palavra era como gelo, perfurando o seu corpo e congelando-a. Os gritos de Lucas atravessaram a fechadura da porta da cave, chegando-lhes claramente aos ouvidos. Sofia, precisas de o vingar. Tu é que mereces morrer. O sangue de Sofia gelou. Tentou fingir que não tinha ouvido nada, querendo, instintivamente, fugir, mas Mateus levantou a mão para lhe tocar no rosto, obrigando-a a parar. A luz entrava pela pequena janela, mas não conseguia dissipar a escuridão à entrada da cave. Retirou a mão, levantou-se e passou por ela. A sua voz, no entanto, era tão clara que, mesmo que não a quisesse ouvir, ainda assim chegava aos ouvidos com clareza. Sofia, ela tem razão. Se queres vingar-te de mim, és tu que mereces a morte. Sou órfã. Não seriam hostis comigo sem razão. É porque pessoas como tu não nos veem como pobres. Foi você que me trouxe para este círculo. Foi você que manteve a sua relação com o meu namorado enquanto tinha uma relação ambígua com outra pessoa. E foi você que permitiu que me intimidassem e humilhassem. Sofia, tudo isto é por sua causa. Sofia não queria admitir. Abriu a boca para dizer que não era o caso, que o amava, mas todos os acontecimentos passados voltaram subitamente à sua mente. Foi transportada até há 5 anos, vendo o rosto de Sofia cheio de impaciência, repreendendo Mateus por a ter perseguido e queimando Lucas deliberadamente. Via Sofia naquele momento, a saltar sobre a outra pessoa sem um momento de hesitação quando o perigo a ameaçava. Via Sofia nesse momento, a tocar um dueto de piano a 4 mãos com outras pessoas no palco, sem saber que o namorado tinha sofrido uma fratura cognitiva na mão depois de ter sido pisado por alguém na plateia. Ela até pagou aos criminosos depois para ficarem quietos. Via Sofia naquele momento, quando o Lucas e o Mateus foram raptados juntos, e os raptores disseram que tinham de entregar um deles, ela entregou o Mateus à frente de todos. Isto é amor. A própria Sofia parecia quase desorientada. Os passos desapareceram, cada um como uma punhalada no seu coração, cada respiração uma pontada de dor. Mas será que ela iria desistir assim? Ela recusou-se a aceitar. Assim que reuniu coragem para voltar e persegui-lo, ouviu um baque forte, seguido pela voz de Mateus, cheia de surpresa. Isabel. Mesmo que não estivessem separados há muito tempo, naquele momento, de repente sentiu vontade de chorar. Isabel, estás aqui. Ao ouvir o soluço na sua voz, Isabel entrou em pânico. Agarrou-se ao abraço dele, sentindo o seu calor. O seu coração, que disparava desde que ouvira o desaparecimento de Mateus, deu finalmente um suspiro de alívio, regressando suavemente ao seu estado normal. Ela deu-lhe uma palmadinha nas costas, sussurrando palavras reconfortantes. Está tudo bem, está tudo bem. A culpa é toda minha por não te ter encontrado antes. Quando a Sofia se virou, viu esta cena. Se da última vez conseguiu consolar-se com a ideia de que eram apenas amigas, desta vez perdeu completamente a hipótese de se enganar. Assistiu à cena com uma fúria venenosa, sentindo os pés como se estivessem sobrecarregados por um peso de 1000 libras, tão pesado que mal se conseguia mexer. Todo o seu coração parecia ter sido drenado, reduzido a uma ruína desolada. Ela queria aproximar-se, mas não ousou. Portanto, era ela quem ele odiava. Então, ele realmente não a queria mais. A dor de Sofia durou pouco. Não só Isabel, mas também os polícias que trouxeram invadiram a casa. Fiquem quietos, polícias.
Talvez o barulho vindo da cave fosse demasiado assustador. Mesmo Sofia sozinha, todos os que estavam ao lado deles estavam em alerta máximo. A família Silva, um dos clubes mais poderosos da cidade B, tinha caído da noite para o dia. O chefe do grupo Silva estava a ser investigado por inúmeros crimes, incluindo rapto e detenção ilegal, o que também levou a um caso de agressão ocorrido 5 anos antes. No final, Sofia foi condenada a 10 anos de prisão, enquanto o outro suspeito, que tinha contratado um assassino contratado, recebeu uma pena de 3 anos. No entanto, devido ao fracasso do crime e aos ferimentos graves sofridos pelo suspeito, o seu estado mental foi perturbado e a pena foi comutada para liberdade condicional. O preço que pagou foi um internamento perpétuo num hospital psiquiátrico. Sofia confessou todos os seus crimes, com uma condição: rever Mateus. Depois de muita hesitação, finalmente concordou com o encontro. Mas não foi sozinho. Na sala de visitas, um vidro grosso à prova de som separava os dois. Mateus atendeu o telefone, a voz distorcida a chegar-lhe aos ouvidos, deixando-o momentaneamente atordoado. Como é que as coisas tinham chegado a este ponto? Mate. Da prisão à sentença, o tempo não foi longo nem curto, apenas alguns meses. Olhando um para o outro, parecia uma vida inteira atrás. Mateus não disse nada, apenas a observou em silêncio, aguardando as suas próximas palavras. Se eu não te tivesse levado de volta para a família Silva, a nossa relação não teria terminado assim. Ele permaneceu em silêncio. Se ela não o tivesse levado de volta para a família Silva, não teriam tido tantos problemas. Se ela tivesse sido mais resoluta, determinada a casar com ele, ou até mesmo a casar com Lucas, não teriam tido tantos problemas. Se ele não a tivesse salvo. Mas não há tantos ses neste mundo. Sofia é a única herdeira do grupo Silva. Se ela recuperasse a memória, não teria ficado com ele naquela casa alugada e decadente para sempre. Se ela tivesse regressado à família Silva, não se teria esquecido completamente das palavras dos pais da Sofia. Mas se tivesse sido um pouco mais cedo, provavelmente não teria sido capaz de simplesmente deixar uma pessoa viva morrer à beira da estrada sem se importar. Após um longo silêncio, Sofia olhou para ele e sorriu de repente. Matt, ainda te devo um pedido de desculpas. Eu desiludi-te, magoei-te. Peço desculpa. Mateus levantou-se de repente e colocou um convite vermelho em cima da mesa. Sofia, vou casar. A partir de agora, vamos fingir que nunca nos conhecemos. Mateus foi-se embora, mas Isabel não. Sem a pessoa que queria ver, Sofia não se preocupou mais em fingir. O seu rosto estava carrancudo, as sobrancelhas marcadas pela impaciência. Não achava que tivesse mais nada a dizer àquela mulher, por isso simplesmente levantou-se, pronta para desistir da reunião. Mas, ao chegar à porta, pensou melhor e voltou para trás. O microfone foi colocado casualmente no palco, poupando-a ao trabalho de o retirar. Trata-o bem. Passado um longo momento, ela proferiu apenas estas palavras. Ao ouvir isto, Isabel sorriu. Olhou fixamente para Sofia, com os lábios franzidos. Eu não sou como tu. Ela não seria volúvel, não abdicaria de alguém que tinha. Ela protegeria com a sua própria vida o homem por quem esperou 5 anos. Não vou negar o meu amor por ele só porque ele me viu no meu momento mais miserável, Sofia. O que tu não consegues fazer, eu consigo. Fiquei só para te dizer que lhe deves muito mais. Com isto, ela desligou e saiu. Outra nevasca pesada. Uma espessa camada de neve branca cobria toda a cidade B, deixando-a prateada. Mateus subiu ao palco, pisando as flores espalhadas pelo chão. O mestre de cerimônias recitou as palavras que tinha dito inúmeras vezes, testemunhando a união de outro casal. Senhor Mateus, casará com a menina Isabel, independentemente de ela ser rica ou pobre, doente ou saudável, nova ou velha, e amá-la e respeitará, apoiará e passará o resto da sua vida com ela. Sim. É certo, a Isabel, o senhor casará com o senhor Mateus, independentemente de ele ser rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, e o senhor o amará e respeitará, apoiará e passará o resto da sua vida com ela. Isabel virou-se para olhar para Mateus ao seu lado, o amor nos seus olhos nunca diminuindo. Ela ergueu os lábios numa merecida afirmação, sim. Este casamento do século, transmitido em direto, cobriu todos os cantos da cidade B, incluindo a prisão onde Sofia estava presa. No dia seguinte, Sofia foi encontrada morta na prisão.